Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Livro Mona Lisa. Overdrive, de William Gibson. Capítulo 1. A fumaça. O fantasma foi o presente de despedida de seu pai, entregue por um secretário vestido de preto, no salão de embarque em Narita. Nas primeiras 2 horas do voo para Londres, ficou esquecido em sua bolsa um objeto alongado, liso e escuro, um lado impresso com o logo onipresente da Mausnautech, o outro ligeiramente curvo, para que se encaixasse na palma da mão do usuário. Ela estava sentada bem ereta em seu assento de primeira classe, seus traços compondo uma pequena máscara fria, nos moldes da expressão mais característica de sua falecida mãe. Todos os assentos ao redor estavam vazios, seu pai os havia comprado. Ela recusou a refeição que um comissário de bordo lhe ofereceu nervosamente. Os assentos vazios assustavam o comissário, sendo evidência do poder e da riqueza do pai dela. O homem hesitou, depois fez uma mesura e se retirou. Por um breve instante, ela permitiu a máscara sorrir como sua mãe. Fantasmas, pensou mais tarde, sobrevoando a Alemanha, olhando fixamente para o estofamento da poltrona ao lado. Como seu pai tratava bem seus fantasmas. Havia fantasmas além da janela também, fantasmas na estratosfera do inverno europeu. Imagens parciais que tomavam forma se ela deixasse seus olhos vagarem, sem foco. Sua mãe no Parque Ueno, o rosto frágil ao sol de setembro. Os Grows, Komi. Olhe os Grows. E Komiko olhava sobre o lago Sinobazu e não via nada, nenhum Grow, apenas alguns pontos pretos saltitantes que, certamente, eram corvos. A água era lisa como seda, cor de chumbo, e hologramas pálidos piscavam indistintamente sobre uma linha distante de estandes para a prática de arco e flecha. Mais tarde, Komiko veria os Grows muitas vezes, em sonhos. Eram origamis, objetos de ângulos retos dobrados em folhas de neon, pássaros rígidos e brilhantes velejando na paisagem lunar da loucura de sua mãe. Lembrou-se de seu pai, o hobby preto aberto revelando um ciclone de dragões tatuados, inclinado sobre a vasta superfície de ébano de sua escrivaninha, os olhos brilhantes mas sem profundidade, como os de uma boneca pintada. Sua mãe está morta. Você entende? E, ao redor dela, os planos de sombra do escritório, a escuridão cortada em ângulos retos. A mão se aproximando, dentro do círculo de luz do abajur, trêmula, apontando para ela, a manga do hobby deslizando até revelar um Rolex dourado e mais dragões, suas crinas serpenteando em ondas, marcas nítidas e escuras em seu pulso, apontando para ela. Você entende? Ela não havia respondido. Em vez disso, correrá para um lugar secreto que conhecia, o armário das menores máquinas de limpeza. Pulsaram ao redor dela por toda a noite, varrendo-a periodicamente com feixes de laser rosado, até que seu pai a encontrou, cheirando a uísque e cigarros do Neil, carregou-a para o quarto, no 3º andar do apartamento. Lembrou-se das semanas seguintes, dias entorpecidos, passados quase sempre na companhia de um ou outro secretário de terno preto, homens cautelosos com sorrisos automáticos e guarda-chuvas bem dobrados. Um deles, o mais jovem e menos cauteloso, tentou distraí-la numa movimentada calçada em Ginza, à sombra do relógio de Atori, numa demonstração improvisada de kendo, movendo-se com maestria entre balconistas admiradas e turistas de olhos arregalados, seu guarda-chuva negro transformado em um borrão pelos movimentos antigos e formais da arte. E Komiko sorriu, seu próprio sorriso, quebrando a máscara funerária, e por conta disso sua culpa foi empurrada, de forma ainda mais profunda e aguda, para aquele lugar em seu coração onde ela reconhecia sua vergonha e sua desonra. Contudo, na maioria das vezes, levavam-na para fazer compras, de uma imensa loja de departamentos de Ginza para outra, ou numa das dezenas de boutiques no bairro de Shinjuku recomendadas por um guia Michelin de plástico azul que falava em um japonês desajeitado de turista. Ela comprou apenas coisas feias e muito caras, e os secretários marchavam impassíveis ao seu lado, as sacolas brilhantes em suas mãos enrijecidas. A cada tarde, voltando ao apartamento de seu pai, as sacolas eram depositadas cuidadosamente no quarto dela, onde permaneciam fechadas e intocadas até que as empregadas as removessem. E, na 7ª semana, na véspera de seu 13º aniversário, ficou combinado que Komiko iria para Londres. Você será hóspede na casa de meu Kobun, disse seu pai. Mas não quero ir, respondeu, mostrando-lhe o sorriso de sua mãe. É necessário, declarou ele, virando-se. Há complicações, disse para o escritório em sombras. Você estará segura em Londres. E quando posso voltar? Seu pai não respondeu. Ela se inclinou em uma reverência e deixou seu escritório, ainda usando o sorriso de sua mãe. O fantasma acordou ao toque de Komiko quando começaram a descida para Heathrow.
A 51ª geração de biochips Mouse Neotech conjurou uma figura indistinta no assento ao seu lado, um rapaz saído de alguma cena de caça de uma pintura desbotada, pernas cruzadas informalmente, usando calças marrons e botas de equitação. Oi, disse o fantasma. Kumiko piscou, abriu a mão. O rapaz cintilou e desapareceu. Olhou para baixo, para a unidade pequena e lisa em sua mão, e vagarosamente fechou os dedos. Oi de novo, disse ele. Sou Colin. E você? Olhou para ele fixamente. Os olhos eram feitos de fumaça verde clara, a testa alta era pálida e lisa, sob uma franja escura e desalinhada. Ela podia ver, nitidamente, as poltronas ao longo do corredor entre o brilho de seus dentes. Se isto parece fantasmagórico demais para você, disse, com um sorriso irônico, podemos aumentar a resolução. E lá estava ele por um instante, desconfortavelmente nítido e real, o tecido das lapelas do casaco escuro vibrando com a clareza de uma alucinação. O problema é que gasta muita bateria, falou, dissipando-se até o seu estado inicial. Você não me disse o seu nome. Aquele sorriso novamente. Você não é real, respondeu ela, severa. Ele deu de ombros. Melhor não falar alto, moça. O pessoal em volta pode achar um pouco estranho. Você entende, não é? Subvocal é melhor. Capto tudo através da pele. Descruzou as pernas e se alongou, cruzando as mãos atrás da cabeça. Cinto de segurança, moça. Não preciso dele, claro, já que sou, como você mesma observou, irreal. Kumiko olhou com desdém e atirou a unidade no colo do fantasma. Ele desapareceu. Ela ajustou o cinto, deu uma olhada para o objeto, hesitou, depois pegou-o novamente. A primeira vez em Londres, então? Perguntou ele, surgindo na extremidade de seu campo visual. Ela assentiu com a cabeça, sem se dar conta. Você não se importa de voar. Não tem medo. Ela assentiu de novo, sentindo-se ridícula. Ou não importa, disse o fantasma. Eu cuido de você. Heathrow em 3 minutos. Alguém está esperando, no aeroporto. Um sócio do meu pai, respondeu ela, em japonês. O fantasma sorriu. Então você estará em boas mãos, com certeza. Ele piscou. Pelo meu jeitão você não diria que sou poliglota, não é? Kumiko fechou os olhos e o fantasma começou a sussurrar para ela algo sobre a arqueologia de Heathrow, sobre o período neolítico e a idade do ferro, cerâmica e ferramentas, senhorita Yanaka. Kumiko Yanaka. O inglês era bem mais alto que ela, seu corpo forte de gaijin envolto em dobras paquidérmicas de lã negra. Pequenos olhos negros a observavam gentilmente através dos óculos com armação de aço. Seu nariz parecia ter sido esmagado quase completamente, e nunca mais reconstituído. Seu cabelo, ou o que havia sobrado dele, era grisalho e tinha sido cortado rente, e suas luvas pretas tricotadas estavam esfiapadas e deixavam a ponta dos dedos de fora. Meu nome, sabe, ele disse, como se isso fosse tranquilizá-la instantaneamente, é Petal. Petal chamava a cidade de fumaça. Kumiko tremeu de frio sobre o estofamento de couro vermelho. Através da janela do antigo Jaguar, observava a neve caindo em redemoinhos até derreter na autoestrada que Petal chamou de M4. O céu do fim de tarde não tinha cor. Ele dirigia em silêncio, com eficiência, seus lábios contraídos, como se fosse assobiar. O trânsito, para olhos acostumados a Tóquio, era incrivelmente tranquilo. Aceleraram, ultrapassando um veículo de carga autônomo da Eurotrans, com sua frente rombuda cheia de sensores e faróis. Apesar da velocidade do Jaguar, Kumiko sentiu-se como se, de algum modo, estivesse parada. As partículas de Londres começaram a agregar-se ao seu redor. Paredes de tijolos úmidos, arcos de concreto, estruturas de ferro pintado de preto se erguendo em lanças. Enquanto observava, a cidade começou a se definir. Fora da M4, enquanto o Jaguar aguardava nos cruzamentos, ela pôde ver, de relance, rostos através da neve, as faces coradas dos gaijin sobre roupas escuras, queixos enfiados em mantas, os saltos das botas femininas pisando em poças prateadas. A fila de lojas e casas fazia com que se lembrasse dos acessórios lindamente detalhados que havia visto uma vez em Osaka, expostos ao redor de uma locomotiva de brinquedo, na galeria de um comerciante de antiguidades europeias. Nada parecido com Tóquio, onde o passado, tudo o que sobrara dele, era nutrido com um cuidado tenso. Lá, a história havia se tornado uma quantidade, uma coisa rara, loteada pelo governo e preservada por decretos e fundos corporativos. Aqui, a história parecia a própria tessitura dos elementos, como se a cidade fosse uma construção única de pedra e tijolo, camadas incontáveis de mensagem e significado. Era após era, gerada ao longo dos séculos, seguindo os ditames de um DNA, agora quase indecifrável, de comércio e império. A lamentar que Sain não tenha vindo encontrá-la pessoalmente, disse o homem chamado Petal. Kumiko tinha menos dificuldades com seu sotaque do que com sua maneira de estruturar as frases. Inicialmente, tomou suas desculpas como se fossem uma ordem.
Pensou em acessar o fantasma, depois desistiu. Sam, arriscou. O Sr. Sam é meu anfitrião. Petal olhou para ela pelo espelho. Roger Sam. Seu pai não lhe disse. Oh não. Ah. Sacudiu a cabeça afirmativamente. O Sr. Kanaka não deixa de lado a segurança nessas situações, é claro. Um homem da sua importância, etc. Suspirou alto. Oh, lamento pelo aquecimento. Era para a oficina ter cuidado disso. Você é um dos secretários do Sr. Sam? Ou dirigindo-se às dobras de carne acima da gola do pesado casaco escuro. Secretário. Pensou um pouco no assunto. Oh não, respondeu. Finalmente. Não é bem isso. Fez a volta em um trevo, passando pelos toldos metálicos brilhantes e pela turba de pedestres ao entardecer. Já comeu alguma coisa? Ofereceram uma refeição durante o voo. Eu não estava com fome. Ou consciente da máscara de sua mãe. Bem, Sam certamente terá algo para você. Come muita comida japonesa, Sam. Ele fez um som estranho com a língua, como um pequeno estalido. Olhou novamente para ela. Ela desviou o olhar, observando o beijo dos flocos de neve, a passagem dos limpadores de para-brisa apagando tudo. Sam morava em Notting Hill, ocupando 3 casas vitorianas interligadas, situadas em meio a uma profusão de praças e ruas residenciais cobertas de neve. Petal, com 2 das malas de Komiko em cada mão, explicou que o número 17 era a entrada principal também para os números 16 e 18. Não adianta bater naquela porta, disse ele, gesticulando desajeitadamente com as malas pesadas, indicando a pintura vermelho brilhante e as dobradiças de bronze da porta no número 16. Ou não há nada atrás da porta, a não ser meio metro de concreto armado. Ela olhou para a rua, a pequena praça formando um arco, as fachadas idênticas se sucedendo em sua curva suave. A neve, agora, caía mais rápido e o céu monótono estava iluminado com o brilho rosado das lâmpadas de sódio. A rua estava deserta, a neve fresca e imaculada. Havia um toque estranho no ar gelado, um cheiro fraco e difuso de algo queimando, de combustíveis arcaicos. Os sapatos de Petal deixaram marcas grandes e bem definidas. Eram os Fords de camurça negra, com bico afilado e solas grossas de plástico escarlate. Ela seguiu suas pegadas, começando a tremer de frio, em direção aos degraus acinzentados do número 17. Sou eu, disse ele à porta pintada de preto. Abra. Logo suspirou, deixou as 4 malas na neve, retirou a meia-luva da mão direita e pressionou sua palma contra um círculo de aço reluzente, embutido num dos painéis da porta. Komiko pensou ter ouvido um gemido fraco, um zumbido de mosquitos subindo em frequência até desaparecer, então, a porta vibrou com o impacto abafado dos ferrolhos magnéticos se recolhendo. Você a chamou de fumaça, disse, quando Petal foi abrir a maçaneta de bronze, a cidade. Ele parou. A fumaça, sim, abriu a porta para dentro do calor e da luz. É uma expressão antiga, uma espécie de apelido. Pegou as malas e entrou no vestíbulo forrado em carpete azul, com as paredes recobertas de painéis brancos de madeira. Ela o seguiu. A porta fechou-se atrás dela, seus ferrolhos travando de volta no lugar. Uma gravura emoldurada em mogno estava pendurada sobre o revestimento branco, cavalos num campo, pequenas figuras elegantes em casacos vermelhos. Colin, o fantasma do chip, devia morar ali, pensou. Petal largou as malas no chão, novamente. Lâminas de neve compactada caíram sobre o carpete azul. Abriu outra porta, revelando uma gaiola de aço dourado. Afastou as barras com um ruído metálico. Confusa, ela observou a gaiola. O elevador, disse ele. Ou não há espaço para as suas coisas. Farei uma segunda viagem. Apesar de sua idade evidentemente avançada, o elevador subiu com suavidade quando Petal pressionou o botão de porcelana com o dedo indicador. Komiko foi obrigada a ficar muito próxima a ele. Cheirava a lã úmida e a alguma loção pós-barba floral. Nós pusemos você lá em cima, falou, enquanto a conduzia por um corredor estreito, porque achamos que iria gostar do silêncio. Abriu uma porta e convidou-a a entrar, com um gesto. Espero que goste. Tirou os óculos e limpou as lentes vigorosamente com um lenço de papel amarrotado. Vou pegar suas malas. Quando ele saiu, Komiko caminhou vagarosamente em torno de uma banheira de mármore negro que ocupava o centro do quarto, baixo e atulhado de móveis. As paredes, que se inclinavam acentuadamente em direção ao teto, eram recobertas por um espelho mosqueado em dourado. 2 pequenas águas furtadas ficavam de cada lado da maior cama que já havia visto. Sobre a cama, o espelho tinha pequenas luzes ajustáveis embutidas, como as lâmpadas de leitura de um avião. Parou ao lado da banheira para tocar o pescoço arqueado de um cisne folheado a ouro, que servia como fonte de água. Suas asas abertas eram as torneiras. O ar no quarto era quente e parado, e por um instante a presença de sua mãe parecia preenchê-lo, uma névoa dolorosa. Petal pigarreou na entrada da porta. Bom, disse, entrando com a bagagem, está tudo em ordem. Já está com fome? Não. Vou deixar você se instalar.
Colocou as malas ao lado da cama. Se quiser comer alguma coisa, basta ligar. Apontou para um antigo telefone ornamentado, com o fone em bronze e base de marfim. Apenas retire do gancho, não precisa discar. Pode tomar café da manhã quando desejar. Pergunte a qualquer um, lhe mostrarão onde a Sam estará por lá. A presença de sua mãe havia desaparecido com o retorno de Petal. Tentou senti-la novamente, depois que o homem disse boa noite e fechou a porta, mas já havia se desvanecido. Permaneceu por um longo tempo ao lado da banheira, acariciando o metal frio do pescoço do cisne. Capítulo 2. Kid Africa. Kid Africa entrou em Dog Solitude no último dia de novembro. Uma mulher branca chamada Cherry Chesterfield conduzia seu Dodge Retro. Slick e Henry Littlebard estavam desmembrando a serra que formava a mão esquerda do juiz quando o Dodge de Kid apareceu, com o colchão de ar remendado jogando para cima um leque marrom da água com ferrugem, que formava poças na planície irregular de aço compactado de Solitude. Foi Littlebard quem o viu primeiro. Tinha olhos aguçados, Littlebard, e um monóculo, que ampliava 10 vezes, balançando sobre seu peito, junto com ossos de diversos animais e cartuchos antigos de munição de latão. Slick olhou por cima do punho hidráulico para ver Littlebard se erguer, com seus 2 metros de altura, e mirar o monóculo em direção à tela de aço que delimitava a maior parte do perímetro sul da fábrica. Littlebard era muito magro, quase esquelético, e as asas de cabelo castanho e laqueado que lhe valeram o apelido de pequeno pássaro estendiam-se, rígidas, contra o céu sem cor. Mantinha a nuca e as costeletas rapadas bem acima de suas orelhas, com as asas e um topete aerodinâmico. Parecia estar vestindo uma gaivota marrom sem cabeça. Opa, disse Littlebard, que merda. O quê? Era difícil fazer Littlebard se concentrar e aquele trabalho precisava de um segundo par de mãos. É aquele negão. Slick se levantou e limpou as mãos em seus dias enquanto Littlebard arrancava o Microsoft Mesh 5, o microprograma verde inserido no soquete atrás de sua orelha, esquecendo-se instantaneamente das 8 etapas do procedimento de servocalibragem necessário para destravar a merda da serra circular do juiz. Quem está dirigindo? Africa evitava dirigir, quando possível. Não dá pra ver. O Littlebard deixou o monóculo recair sobre a cortina de ossos e latão. Slick juntou-se a ele na janela para observar a chegada do Dodge. Kid Africa retocava periodicamente a pintura preto fosco do UV com aplicações cuidadosas de spray, o efeito sombrio sendo ressaltado pela fileira de caveiras cromadas soldadas no imenso para-choque frontal. Tempos atrás, as caveiras metálicas ocas tinham luzes vermelhas de Natal como olhos. Talvez o Kid estivesse se descuidando da imagem. Enquanto o UV se aproximava da fábrica, Slick ouviu Littlebard se esgueirar em meio às sombras, suas botas pesadas arrastando-se pela poeira e por espirais brilhantes de limalha de metal. Slick observou através do último fragmento de vidro empoeirado enquanto o UV se assentava sobre a saia pneumática em frente à fábrica, resmungando e soltando vapor. Alguma coisa chacoalhou na escuridão atrás e Slick percebeu que Littlebard tinha se metido atrás da estante de peças velhas, ajeitando um silenciador caseiro na espingarda chinesa que usavam para caçar coelhos. Bard, falou Slick, jogando seu alicate sobre a lona, sei que você é um caipira bundão e ignorante de Jersey, mas precisa me lembrar disso o tempo todo. Eu não gosto desse negão, respondeu Littlebard, por detrás da pilha. Tá, mas se esse negão desse a mínima, também não gostaria de você. Se o cara soubesse que você tá aí com essa arma, ele a enfiaria por sua goela abaixo, virada de lado. Littlebard ficou quieto. Tinha sido criado nos subúrbios brancos de Jersey, onde ninguém sabia porra nenhuma de nada e odiavam quem soubesse. E eu ajudaria numa boa. Slick puxou o zíper de sua velha jaqueta marrom e partiu em direção ao verde Kid Africa. O vidro empoeirado, do lado do motorista, desceu com um rangido, revelando um rosto pálido, parcialmente coberto por um enorme par de óculos de aviador com lentes âmbar. As botas de Slick iam esmagando latas velhas, tão enferrujadas que pareciam folhas secas. O motorista tirou os óculos e olhou para ele. Era uma mulher, mas agora os óculos âmbar pendiam em seu pescoço, cobrindo-lhe a boca e o queixo. O Kid estava do outro lado, uma boa coisa, no caso improvável de Littlebard resolver atirar. Dê a volta, disse a garota. Slick caminhou em volta do UV, passando pelas caveiras cromadas, ouvindo o vidro de Kid Africa descer com o mesmo rangido peculiar. Slick Henry, disse o Kid, sua respiração formando lufadas brancas ao se dissipar no ar de solitude. E aí? Slick olhou para baixo, para o rosto alongado e moreno. Kid Africa tinha grandes olhos cor de avelã, estreitos como os de um gato, um bigode fino e sua pele brilhava como couro cru. E aí, Kid? Slick sentiu o cheiro de algum tipo de incenso vindo de dentro do UV. Como é que vai? Indo, disse Kid, aguçando seus olhos. Cara, lembro de você ter dito uma vez, se algum dia eu precisasse de um favor. Certo,
disse Slick, sentindo uma primeira fisgada de apreensão. Kid Africa tinha salvado sua pele uma vez, em Atlantic City. Convenceu alguns manos irados a não jogá-lo de uma sacada no 43º andar de um arranha-céu incendiado. Alguém quer jogar você do alto de um prédio? Slick, disse Kid, quero lhe apresentar alguém. E daí ficamos quites. Slick Henry, esta beldade aqui é a senhorita Cherry Chesterfield, de Cleveland, Ohio. Slick se inclinou e olhou para a motorista. Cabelo louro espevitado, olhos delineados. Cherry, este é um grande amigo meu, o Sr. Slick Henry. Quando era jovem e mau, ele andava com os Deacon Blues. Agora que é velho e mau, ele se esconde neste buraco e se dedica à sua arte. Um homem de talento, sabe? É o que constrói robôs, disse a garota, por trás de uma bola de chiclete. Você tinha falado. O próprio, confirmou Kid, abrindo a sua porta. Espera aqui, Cherry querida. O Kid, envolto num casaco de mim que tocava de leve as pontas imaculadas de suas botas amarelas de couro de avestruz, botou os pés em solitude e Slick viu, de relance, algo na traseira do Uber, uma rápida entrevisão de ambulância, curativos e sondas cirúrgicas. Ei, Kid, o que tem lá atrás? A mão cheia de joias de Kid surgiu, gesticulando para que Slick se afastasse enquanto a porta do Uber se fechava e Cherry Chesterfield subia os vidros. Temos que conversar sobre isso, Slick. Ou não acho que seja pedir muito, disse Kid Africa, apoiado numa bancada de metal, envolto em seu mim. Cherry tem uma autorização de Meditech e sabe que será paga. É uma boa garota, Slick, ele piscou. Kid Africa tinha este cara na traseira do Uber, que estava meio que morto, ou em coma, ou algo assim. O cara estava conectado a bombas e bolsas e tubos e algum tipo de equipamento System. A coisa toda aparafusada a uma velha maca de ambulância, com baterias e tudo. O que é isto? Cherry tinha seguido os dois depois de Kid haver levado o Slick para trás, para mostrar a ele o cara na traseira do Uber. Ela olhando com curiosidade para o enorme juiz, ou pelo menos para a maior parte dele. O braço com a serra circular continuava onde o deixaram, no chão, sobre a lona cheia de graxa. Se ela realmente tem uma autorização de Meditech, pensou Slick, a Meditech verdadeira provavelmente ainda não havia notado que a perdeu. Ela estava vestindo umas 4 jaquetas de couro, todas excessivamente grandes. A arte de Slick, como eu te disse. Aquele cara está morrendo. Ele fede a urina. A sonda se soltou, disse Cherry. Para que serve esta coisa, afinal? Nós não podemos mantê-lo aqui, Kid, ele vai empacotar. Se é para matar o cara, joga num buraco de solitude. O cara não está morrendo, disse Kid Africa. Não está ferido nem doente. Então, que porra tem de errado com ele? Ele está em imersão, amigo. Está numa longa viagem. Precisa de paz e tranquilidade. Slick olhou do Kid para o juiz, depois de volta para Kid. Queria trabalhar naquele braço. Kid esperava que Slick ficasse com o cara por 2 semanas, talvez 3. Cherry ficaria para cuidar dele. Não estou sacando. Este cara é tipo um amigo seu. Kid Africa deu de ombros, dentro do seu casaco de mim. Então, por que não fica com ele na sua casa? Não é tão calmo. Não é suficientemente tranquilo. Kid, prosseguiu Slick, eu lhe devo uma, mas nada tão estranho. De qualquer modo, tenho que trabalhar e, putz, é muito esquisito. E tem o Gentry também. Está em Boston agora, volta amanhã à noite e não vai gostar nada disso. Você sabe como ele é estranho em relação às pessoas. E, na verdade, isso aqui é basicamente dele. Eles estavam te segurando do lado de fora do parapeito. Cara. Kid Africa falou, num tom triste. Você lembra? Ei, eu me lembro. Você não lembra o bastante, disse o Kid. Ok, Cherry. Vamos. Não quero atravessar Dog Solitude à noite. Afastou-se da mesa de trabalho com um impulso. Kid, olha, esquece. Eu não sabia nem a porra do seu nome, daquela vez em Atlantic City. Apenas pensei que não queria ver o garotão branco espatifado na calçada, sabe? Não sabia seu nome naquela época. Tô vendo que continuo não sabendo. O Kid, sim. Ok. Ele fica. 2 semanas, no máximo. Você me dá sua palavra que voltará para pegar o sujeito. E precisa me ajudar a segurar a barra com o Gentry. Do que ele precisa? Drogas. Little Bard reapareceu enquanto o Dodge de Kid sumia através de Solitude. Veio se esgueirando por trás de uma pilha de carros compactados, plataformas de ferro enferrujado onde ainda se viam pedaços de esmalte brilhante. Slick observou-o de uma janela bem no alto da fábrica. Os quadrados da estrutura de aço haviam sido fechados com pedaços de plástico de refúgio, cada um com uma cor e espessura diferentes. Então, quando Slick virava a cabeça para um lado, via Little Bard através de um painel de acrílico rosa-choque. Quem mora aqui? Perguntou Cherry, do quarto atrás dele. Eu, Little Bard, Gentry. Oh não, neste quarto.
Ele se virou e viu-a atrás da maca e das máquinas afixadas a ela. Você, respondeu ele. É seu quarto. Ela estava examinando os desenhos afixados às paredes, suas concepções originais do juiz e seus investigadores, o triturador de cadáveres e a bruxa. Oh, não se grila. Melhor você não pensar em besteira, respondeu a moça. Olhou para ela. Tinha uma ferida grande e vermelha no canto da boca. Seu cabelo oxigenado permanecia erguido como se estivesse cheio de estática. Já disse, não se preocupa com isso. Kid disse que você tem eletricidade. É, melhor ligar esse cara, prosseguiu, virando-se para a maca. Ele não consome muito, mas as baterias devem estar quase descarregadas. Ele atravessou o quarto e olhou para o rosto abatido. É melhor você me explicar uma coisa, falou. Não gostava dos tubos. Um deles entrava por uma narina, e essa ideia o deixava enjoado. O quem é este cara? Exatamente, que merda Kid Africa tá fazendo com ele? Oh nada, respondeu, batendo com os dedos no visor do painel do biomonitor preso ao pé da maca com uma fita adesiva prateada. Ele está em REM intenso, é como se sonhasse o tempo todo. O homem na maca estava envolto num saco de dormir azul novo em folha. O que rola é que ele, quem quer que seja, está pagando ao Kid por isto. Havia uma rede de trodos grudada na testa do cara. Um único cabo preto estava preso ao longo das extremidades da maca. Slick seguiu até um invólucro grande e cinza que parecia ser o maior dispositivo montado na superestrutura. Sistim. Não parecia. Algum tipo de dispositivo de ciberespaço. Gentry sabia muito sobre o ciberespaço, ou pelo menos falava muito a respeito, mas Slick não conseguia se lembrar de nada sobre ficar inconsciente e permanecer conectado. Pessoas se conectavam para curtir. Bastava colocar os trodos e estavam lá fora, todos os dados do mundo empilhados como uma grande cidade de neon, de modo que era possível circular por lá e entender a coisa toda, pelo menos visualmente, porque, de outra forma, era muito complicado tentar encontrar um caminho até os dados de que você precisava. Icônica, era como Gentry chamava aquilo. Ele está pagando ao Kid. É, respondeu ela. Para quê? Mantê-lo assim. E para escondê-lo. De quem? Não sei. Ele não disse. No silêncio que se seguiu, ele podia ouvir o chiado contínuo da respiração do homem. 3. Malibu. Havia um cheiro na casa, sempre estivera lá. Era um cheiro do tempo e do ar salgado, da entropia própria às casas luxuosas construídas muito perto do mar. Talvez fosse também característico de lugares que frequentemente ficavam vazios por curtos períodos, casas que eram abertas e fechadas conforme seus residentes irrequietos chegavam e partiam. Ela imaginou os quartos vazios, as manchas de corrosão florescendo silenciosamente no cromo, o mofo tomando conta dos cantos obscuros. Os arquitetos, como se fosse um reconhecimento aos processos eternos, tinham encorajado uma certa oxidação. Trilhos imensos de aço ao longo do terraço haviam sido corroídos até ficarem bem finos, devido aos anos de maresia. A casa se assentava, como suas vizinhas, nos fragmentos de fundações em ruínas, e suas caminhadas ao longo da praia às vezes envolviam ensaios de fantasia arqueológica. Tentava imaginar um passado para o lugar, outras casas, outras vozes. Era acompanhada, nessas caminhadas, por um minúsculo helicóptero Dornier, armado e controlado à distância, que se erguia de um ninho invisível do alto do telhado assim que ela pisava fora do terraço. Ele podia pairar no ar quase sem fazer ruído e estava programado para evitar o campo de visão dela. Havia algo melancólico no modo como ele a seguia, como um presente de Natal caro, porém desprezado. Sabia que Hilton Swift observava tudo através das câmeras do Dornier. Muito pouco do que acontecia na casa da praia escapava a Sensionette. Sua solidão, a semana a sós que havia requisitado, transcorria sob vigilância constante. Seus anos de profissão tinham-lhe conferido uma imunidade singular a ser observada. À noite, por vezes, ligava os holofotes montados sobre o terraço, iluminando os movimentos hieroglíficos peculiares de enormes níguas acinzentadas. Deixava o terraço em si no escuro, bem como a sala que ficava ao fundo. Sentava-se numa cadeira simples de plástico branco, observando a dança browniana dos insetos. No brilho dos holofotes, projetavam pequenas sombras pouco visíveis, pontinhos fugazes contra a areia. O som do mar a envolvia em seu movimento. Tarde da noite, enquanto dormia no menor dos 2 quartos de hóspedes, aquele som entrava em seus sonhos. Mas nunca dentro das memórias invasivas do estranho. A escolha dos quartos tinha sido instintiva. A suíte principal estava minada com detonadores de dor antiga. Os médicos na clínica tinham usado bloqueadores químicos para extrair a dependência dos receptores em seu cérebro. Ela cozinhava para si mesma na cozinha branca, descongelando o pão no micro-ondas, despejando pacotes de sopa suíça desidratada nas panelas de aço imaculadas, movendo-se pesadamente no espaço sem nome, porém cada vez mais familiar, do qual ela havia sido tão sutilmente isolada pela droga de designer. Chamam isso de vida,
disse ela ao balcão branco. E como os psicos de plantão na SensorNet iriam interpretar isso? Perguntou-se, caso algum microfone captasse a frase, levando-a até eles. Mexeu a sopa com uma colher grande e esguia, observando o vapor se erguer. Fazer coisas ajudava, pensou, apenas fazer coisas por conta própria. Na clínica, tinham insistido para que ela fizesse sua própria cama. Agora, preparava sua própria tigela de sopa, rosto franzido, lembrando-se da clínica. Deu alta a si mesma depois de uma semana de tratamento. Os médicos protestaram. A desintoxicação tinha sido perfeita, disseram, mas ainda não haviam começado a terapia. Apontaram as estatísticas de recaída entre pacientes que deixaram de completar o programa. Explicaram que seu seguro não seria validado se ela interrompesse o tratamento. A SensorNet pagaria, ela lhes disse, a menos que preferissem que ela pagasse. Mostrou-lhes o chip platinado do Mitsubishi. Seu Learjet chegou uma hora mais tarde, disse para levá-la ao aeroporto de Los Angeles, ordenou que um carro a pegasse lá e cancelou todas as ligações. Desculpe, Angela, disse o jato, voando sobre a Baía de Montego, segundos após terem decolado. Mas tenho uma chamada de Hilton Swift com prioridade executiva. Angie, disse Swift, sabe que te dou total apoio. Você sabe disso, não é? Virou-se para encarar a forma oval negra do alto-falante. Estava posicionado no centro de um painel cinza de plástico liso e ela imaginou-o agachado lá dentro, suas longas pernas de atleta dobradas de maneira dolorosa, grotescamente, atrás do painel do Lear. Eu sei, Hilton, respondeu. Muito bom você ter ligado. Você está indo para Los Angeles, Angie. Oh sim. Foi o que eu disse ao avião. Para Malibu. Isso mesmo. A Piper Hill está a caminho do aeroporto. Obrigada, Hilton, mas não quero encontrar a Piper. Não quero ver ninguém. Só quero um carro. Ou não há ninguém na casa, Angie. Bom, é isso que quero, Hilton. Ninguém na casa. A casa, vazia. Tem certeza de que é uma boa ideia? A melhor que já tive em muito tempo, Hilton. Houve uma pausa. Disseram que o tratamento correu muito bem, Angie. Mas queriam que você ficasse. Eu preciso tirar uma semana, falou. Uma semana. 7 dias. Sozinha. Depois de sua terceira noite na casa, acordou de madrugada, fez café, vestiu-se. A condensação formou gotículas na ampla janela voltada para o terraço. Dormir tinha sido só isso. Se houve sonhos, não se lembrava de nada. Mas havia algo, uma aceleração, quase uma vertigem. Ficou parada em pé na cozinha, sentindo o frio do piso de cerâmica através das meias brancas grossas de algodão, as duas mãos ao redor da xícara quente. Alguma coisa lá. Ela estendeu os braços, erguendo o café como um cálice, num gesto ao mesmo tempo instintivo e irônico. Já fazia 3 anos desde que os Loa haviam na cavalgado, 3 anos desde que a tinham tocado pela última vez. Mas, e agora? Legba. Um dos outros. A sensação de uma presença retrocedeu de repente. Colocou a xícara no balcão apressada demais, o café respingando em sua mão, e correu para pegar sapatos e um casaco. Botas verdes de borracha do armário da praia e um pesado casaco azul do qual já não se lembrava, muito grande para ter sido de Bob. Correu para fora da casa, pelas escadas, ignorando o murmúrio das hélices do pequeno Dornier, enquanto ele decolava por trás dela como uma libélula paciente. Olhou para o norte, ao longo das casas de praia desordenadas, a confusão de linhas de telhados que lembravam uma favela do Rio, depois se virou para o sul, em direção à colônia. Quem veio se chamava Maman Brigitte, ou Grande Brigitte. Enquanto alguns achavam que era esposa de Barão Samedi, outros a chamavam a mais antiga dos mortos. A arquitetura de sonhos da colônia se erguia à esquerda de Angie, um caos de forma e ego. Réplicas de aparência frágil das Watchtowers, embebidas em neon, erguiam-se ao lado de bunkers neobrutalistas revestidos com baixos relevos em bronze. Paredes de espelho, enquanto ela passava, refletiam bancos matinais de nuvens do Pacífico. Houve momentos, durante os últimos 3 anos, em que se sentirá como se estivesse para cruzar, ou cruzar novamente, uma linha, uma fronteira sutil de fé, para descobrir que seu tempo com os Loa tinha sido um sonho, ou que, no máximo, eles eram aglomerados contagiosos de ressonância cultural, resíduos das semanas que havia passado no Ofor de Beauvoir em Nova Jersey. Ver com outros olhos, nem deuses, nem cavaleiros. Continuou caminhando, reconfortada pelas ondas, pelo momento perpétuo do tempo das praias, o agora é sempre daquilo. Seu pai estava morto há 7 anos e o registro que ele tinha mantido sobre sua vida dissera muito pouco a ela. Que ele tinha servido a alguém ou a alguma coisa, que sua recompensa tinha sido conhecimento e que ela tinha sido o seu sacrifício. Às vezes, tinha a impressão de ter levado 3 vidas, cada uma separada das outras por algo que não podia denominar, e sem esperança de plenitude, jamais. Havia as memórias de infância da arcologia Maus, entalhada no topo de um altiplano do Arizona,
onde tinha abraçado uma balaustrada de arenito, rosto contra o vento, sentindo-se como se todo o terreno da mesa fosse seu navio, que poderia navegar em direção das cores do pôr do sol para além das montanhas. Mais tarde, voou para longe de lá, seu medo como uma coisa áspera na garganta. Não conseguia mais se lembrar do último relance do rosto de seu pai. Deve ter sido no deck do Microlicht, um tipo de ultraleve, os outros aviões amarrados por causa do vento, uma fileira de mariposas com as cores do arco-íris. A primeira vida acabou naquela noite, a vida de seu pai, também. Sua segunda vida tinha sido curta, rápida e muito estranha. Um homem chamado Turner levou-a para longe, para fora do Arizona, deixando-a com Bob e Beauvoir e os outros. Lembrava-se pouco de Turner, somente que era alto, tinha músculos fortes e o ar de quem está sendo perseguido. Levou-a para Nova York. Depois, Beauvoir a levou, junto com Bob, para Nova Jersey. Lá, no 53º andar de um edifício de apartamentos baratos, Beauvoir a ensinara sobre os sonhos. Os sonhos são reais, dissera, seu rosto marrom brilhando com o suor. Ensinou-lhe os nomes daqueles que ela havia visto nos sonhos. Ensinou-lhe que todos os sonhos desaguam no mesmo mar e mostrou-lhe a forma pela qual os sonhos dela eram diferentes mas, ainda assim, os mesmos. Apenas você navega tanto o velho quanto o novo mar, disse ele. Ela estava sendo cavalgada por deuses, em Nova Jersey. Aprendeu a entregar-se aos cavaleiros. Ela viu o Loa Linglessou possuir Beauvoir no Ophor, viu seus pés espalharem os diagramas desenhados em farinha branca. Ela conheceu os deuses, em Nova Jersey, e também o amor. Os Loa a guiaram, quando partiu com Bob para construir sua terceira vida, a atual. Formavam um belo par, Angie e Bob, nascidos de vazios, Angie do reino limpo da Mouse Biolabs e Bob do Ted de Barryton. Grande Brigitte tocou-a, sem aviso. Ela tropeçou, quase caiu de joelhos na água, enquanto o som do mar era sugado para dentro da paisagem do crepúsculo que se abria à sua frente. Os muros brancos do cemitério, as lápides, os salgueiros. As velas. Debaixo do mais velho dos salgueiros, uma imensa quantidade de velas, raízes curvadas cobertas de cera. Criança, saiba quem sou. E Angie sentiu que ela estava ali, de uma só vez, e reconheceu-a pelo que era, Maman Brigitte, Mademoiselle Brigitte, a mais antiga dos mortos. Eu não tenho culto algum, criança, nenhum altar especial. Percebeu que caminhava para a frente, para dentro do brilho das velas, ouvidos unindo, como se o salgueiro escondesse uma enorme colmeia de abelhas. Meu sangue é vingança. Angie lembrou-se de Bermuda à noite, um furacão. Ela e Bob tinham se aventurado a penetrar no olho da tempestade. Grande Brigitte era assim. O silêncio, a sensação de pressão, de forças inimagináveis momentaneamente em suspenso. Não havia nada para ser visto, debaixo do salgueiro. Apenas velas. Os Loa. Não posso chamá-los. Eu sinto algo. Vim procurar. Você foi invocada para o meu reposoir. Ouça-me. Seu pai desenhou veves em sua cabeça. Desenhou numa carne que não era carne. Você foi consagrada a Exili Freda. Legba guiou-a para o mundo para servir aos seus próprios objetivos. Mas lhe mandaram veneno, criança, um cu podre. Seu nariz começou a sangrar. Veneno. Os veves do seu pai foram alterados, parcialmente apagados, redesenhados. Embora você tenha parado de se envenenar, os cavaleiros ainda não podem alcançá-la. Eu sou de outra ordem. Havia uma dor terrível em sua cabeça, sangue pulsando em suas têmporas. Por favor, ouça-me. Você tem inimigos. Conspiram contra você. Há muito em jogo, nisto. Tenha medo do veneno, criança. Ela olhou para suas mãos. O sangue era brilhante e real. O zumbido ficou mais alto. Talvez estivesse em sua cabeça. Por favor, me ajude. Explique. Você não pode permanecer aqui. É letal. E Angie caiu de joelhos na areia, o som das ondas quebrando ao redor, ofuscada pelo sol. O Dornier estava flutuando nervosamente na frente dela, 2 metros adiante. A dor retrocedeu instantaneamente. Limpou as mãos ensanguentadas nas mangas da jaqueta azul. O conjunto de câmeras no remoto zuniu e girou. Está tudo bem, ela se recompôs. Um sangramento de nariz. É apenas um sangramento de nariz. O Dornier lançou-se para a frente, depois para trás. Estou voltando para casa agora. Estou bem. Ele se elevou suavemente para longe de sua vista. Angie se abraçou, tremendo. Não os deixe ver. Saberão que algo aconteceu, mas não o quê. Esforçou-se para se erguer, virou-se. Começou a andar com dificuldade de volta pela praia, seguindo o caminho pelo qual tinha vindo. Enquanto caminhava, procurou, nos bolsos do casaco, um lenço ou qualquer coisa para limpar o sangue de seu rosto. Quando seus dedos encontraram os cantos do pequeno pacote achatado, soube instantaneamente o que era. Parou, tremendo. Não era possível. Sim, era. Mas quem? Ela se virou e encarou o Dornier até que ele deslizasse para longe. O pacote. O suficiente para um mês. Cu podre.
Tenha medo do veneno, criança. Capítulo 4. Squat. Mona sonhou que estava dançando na gaiola em algum clube de Cleveland, nua sob uma coluna quente de luz azul, onde os rostos que a buscavam através do véu de fumaça tinham luz azul rasgando o branco dos olhos. Usavam a mesma expressão que os homens sempre usam enquanto assistem você dançar, olhando fixamente mas, ao mesmo tempo, trancados dentro de si, de forma que os olhos deles nada diziam e seus rostos, apesar do suor, podiam ter sido esculpidos em algo que apenas se assemelhava à carne. Não que se importasse com o modo como a encaravam, quando estava na gaiola, eufórica e quente na batida, a terceira música do set e o vis apenas começando a bombar, força renovada em suas pernas fazendo-a subir na ponta dos pés. Um deles agarrou seu tornozelo. Ela tentou gritar, mas nada saía, não imediatamente, e quando gritou foi como algo rasgando-se por dentro dela, machucando-a, e a luz azul se fragmentou, mas a mão ainda estava lá, ao redor do seu tornozelo. Ela pulou da cama como uma marionete de mola, lutando contra a escuridão, puxando o cabelo que cobria seus olhos. Que foi, gata? Ele colocou sua outra mão contra a testa dela e empurrou-a de volta contra a parte afundada e quente do travesseiro. Um sonho. A mão ainda estava lá e lhe dava vontade de gritar. Tem um cigarro aí, Ed? A mão sumiu, um clique e a luz do isqueiro, os planos de seu rosto ressaltados enquanto ele acendia um, passavam para ela. Sentou-se rapidamente, puxou os joelhos para apoiar o queixo deixando que o cobertor do exército cobrisse ambos, como uma tenda, porque realmente não queria que ninguém a tocasse naquele momento. A perna quebrada da cadeira de plástico, encontrada no lixo, soltou um gemido de alerta quando ele se recostou e acendeu seu próprio cigarro. Quebre, ela pensou, jogue-o de bunda no chão para que me bata algumas vezes. Pelo menos estava escuro, então ela não tinha que olhar para o lugar. Era a pior coisa acordar com a cabeça pesada, enjoada demais para se mover, tendo entrado e se jogado na cama, esquecendo de fechar novamente o plástico preto, o sol forte ali para revelar os mínimos detalhes e aquecer o ar, de modo que as moscas pudessem cuidar de suas vidas. Ninguém nunca a agarrava, em Cleveland. Qualquer um, entorpecido o suficiente para atravessar aquele campo, já estava bêbado demais para se mover, talvez até para respirar. Os clientes também nunca a agarravam, a menos que tivessem acertado antes com Ed, pagando um extra, mas era puro fingimento. Não importava do que gostassem, acabava sendo uma espécie de ritual, então parecia acontecer num lugar fora de sua vida. E curtia observar quando eles saíam do ar. Aquela era a parte interessante porque realmente saíam do ar, ficavam totalmente vulneráveis, talvez por um breve segundo, mas era como se nem mesmo estivessem lá. Ed, vou ficar louca, posso mais dormir aqui não. Já havia batido nela antes por menos que aquilo, então ela abaixou o rosto, entre seus joelhos e o cobertor, e esperou. Legal, ele disse. Quer voltar para a criação de bagres. Quer voltar para Cleveland. Só não consigo mais aturar isso. Amanhã. Amanhã o quê? Está bom para você? Amanhã à noite. Um jatinho particular, direto para Nova York. Daí vai parar de me encher o saco. Oh, por favor, querido, estendeu a mão para ele. Podemos pegar o trem. Deu um tapa na mão dela. Você tem merda na cabeça. Se ela reclamasse mais um pouco, qualquer coisa sobre o lugar, qualquer coisa que desse a entender que ele estava se dando mal, que todos os seus grandes esquemas tinham dado em nada, ele perderia a cabeça, sabia que sim. Como na vez em que ela tinha gritado por causa dos insetos, aqueles que chamavam de baratas das palmeiras, mas foi porque metade daquelas coisas eram mutantes. Alguém tinha tentado exterminá-las com algo que fudeu com o DNA delas, então você via aquelas baratas ferradas morrendo com pernas ou cabeças demais, ou não o suficiente. E uma vez viu uma que parecia ter engolido um crucifixo ou algo assim, suas costas ou carapaça ou que fosse distorcida de um jeito que lhe dava ânsias de vômito. Querido, disse, tentando suavizar a voz, não posso fazer nada, este lugar está me dando nos nervos. Oak Greens, respondeu, como se não tivesse escutado. Eu estava no Oak Greens e encontrei um figurão. Ele me escolheu, sabe? O cara tem faro para encontrar talento. Ela quase podia sentir o sorriso dele através da escuridão. Veio de Londres, na Inglaterra. Caçador de talentos. Chegou no Oaks e foi direto. Você é o cara. Um cliente. Ed tinha decidido recentemente que era no Oak Greens que as coisas aconteciam. O 33º andar de um prédio envidraçado, com a maior parte das paredes internas derrubada, tinha uma enorme pista de dança, mas ele tinha parado de frequentar porque ninguém prestava muita atenção nele. Mona nunca havia visto o próprio Oak. O malvado magrelo Oak Green, jogador de beisebol aposentado, dono do lugar, mas era ótimo dançar lá. Quer ouvir, porra. Cliente. Porra nenhuma. Ele é o cara, é um contato. Está subindo e vai me puxar junto. Sabe do que mais? Vou te levar comigo. E ele quer o quê?
Uma atriz. Tipo uma atriz. E um cara esperto para colocá-la no lugar certo e garantir que fique por lá. Atriz. Um lugar. Que lugar? Ela ouviu a jaqueta se abrindo. Alguma coisa caiu na cama, perto dos seus pés. 2000 Jesus. Talvez não fosse piada. Mas se não fosse, que diabos era aquilo? Quanto você ganhou hoje à noite, Mona? Ou 90. Ou na verdade, 120, mas considerou o último cliente como hora extra. Em geral, tinha medo de esconder o dinheiro dele, mas precisava da grana para o vis. Fica com isso e compra umas roupas. Nada para o trabalho. Ninguém quer ver a sua bundinha de fora, não nesta viagem. Quando? Amanhã, já disse. Pode se despedir daqui. Quando ouviu isso, teve vontade de prender a respiração. A cadeira rangeu novamente. 90, hein? Sim. Oh, me conta. Ed, estou tão cansada. Não, respondeu. Mas o que ele queria não era verdade ou algo assim. Queria uma história, a história que lhe havia ensinado a contar. Não queria ouvir sobre o que haviam falado, e a maioria deles tinha algo que realmente queria contar, e geralmente contavam, ou como enrolaram até pedir para ver os certificados de análise sanguínea, ou como quase todos contavam sempre a mesma piada sobre, se não podiam curar algo, pelo menos podiam aliviar por um tempo, ou até mesmo o que queriam na cama. Ed queria ouvir sobre um grandalhão que a tratava como se não desse a mínima. Exceto que ela tinha que ser cuidadosa, ao contar a história, para não fazer o cara parecer rude demais, porque isso teoricamente custaria mais do que ela tinha ganhado de fato. O principal era que este cliente imaginário a tratasse como se fosse um equipamento alugado por meia hora. Havia muitos desses caras, claro, mas a maioria gastava seu dinheiro nas cabines ou curtiam seu barato no Steam. Mona geralmente pegava os que queriam conversar, que tentavam comprar um sanduíche depois, o que podia ser ruim de certa forma, mas não era o tipo de ruindade de que Ed precisava. A outra coisa de que Ed precisava era que lhe dissesse como ela não gostava daquilo, mas tinha acabado desejando no final, desejando ardentemente. Tateou no escuro e tocou o envelope cheio de dinheiro. A cadeira rangeu novamente. Ela lhe disse que estava saindo de uma loja de conveniências e o cara tinha chegado nela, o grandalhão. Perguntou direto quando custava, o que a deixou envergonhada, mas respondeu assim mesmo e foram em frente. Então entraram no carro dele, que era velho e grande e cheirava a mofo, detalhe retirado de seus dias em Cleveland, e que ele a jogou sobre o assento. Em frente à lojinha. Ou nos fundos. Ed nunca a acusava de inventar nada, mesmo que ela soubesse que foi ele quem tinha lhe ensinado aquela história em linhas gerais e que, basicamente, era sempre a mesma. No momento em que o grandalhão tinha erguido a saia dela, a preta, disse, e eu estava com minhas botas brancas, e tinha abaixado as calças, ela pôde ouvir o barulho da fivela do cinto de Ed, que estava tirando o seu jeans. Uma parte dela estava se perguntando, quando ele se deitou na cama ao seu lado, se a posição que estava descrevendo era fisicamente possível, mas prosseguiu e, de qualquer forma, estava funcionando com Ed. Lembrou-se de explicar como machucava, quando o cara estava metendo, mesmo que já estivesse toda molhada. Deu os detalhes sobre como ele havia segurado seus pulsos, embora estivesse agora bastante confusa sobre o que estava onde, mas sabia que sua bunda estava virada para cima. Ed começou a tocá-la, acariciando seus seios e a barriga, então ela passou da brutalidade do cliente para como ele supostamente fez com que ela se sentisse. Como supostamente tinha feito com que ela se sentisse era como nunca havia se sentido. Ela sabia que tinha um ponto em que trepar doía um pouco mas continuava sendo bom, mas sabia que não era aquilo. O que Ed queria ouvir é que doía muito e ela se sentia mal, mas gostava mesmo assim. Isso não fazia o menor sentido para Mona, mas tinha aprendido a dizer o que ele queria. Porque desse jeito funcionava e Ed se virou com o cobertor sobre as suas costas e meteu entre as suas pernas. Pensou que ele deveria estar vendo tudo em sua mente, como um desenho animado, as coisas que estava contando para ele e que, ao mesmo tempo, ele se tornava o grandalhão sem rosto metendo fundo. Estava segurando os pulsos dela presos sobre a cabeça, do jeito que ele gostava. E quando ele terminou, curvado do seu lado, dormindo, Mona ficou ali, deitada e acordada na escuridão, revirando o sonho de partir, brilhante e maravilhoso. E, por favor, que fosse verdade. Capítulo 5. Porto Belo. Kumiko acordou na cama enorme e ficou deitada, bem quieta, escutando. Havia um murmúrio contínuo de trânsito distante. O ar do quarto era frio, enrolou o edredom rosa em torno do corpo, como uma túnica, e saltou da cama. As janelas, pequenas, estavam cobertas por uma brilhante camada de gelo. Foi até a banheira e girou uma das asas douradas do cisne. O pássaro tossiu, gargarejou, começou a encher a banheira. Ainda envolta na coberta, abriu as malas e começou a escolher as roupas do dia, estendendo as peças escolhidas sobre a cama. Quando seu banho estava pronto,
deixou a coberta escorregar no chão e subiu sobre o parapeito de mármore, entrando estoicamente na água escaldante. O vapor da banheira havia derretido o gelo. Agora, as janelas escorriam com a condensação. Será que todos os quartos britânicos tinham banheiras como esta? A pensou. Ensaboou-se metodicamente com um sabonete francês de formato oval, levantou-se, enxagou a espuma o melhor que pôde, envolveu-se numa enorme toalha preta e, depois de procurar um pouco, descobriu uma pia, um vaso sanitário e um bidê. Estavam escondidos num cômodo muito pequeno que um dia devia ter sido um closet, suas paredes cobertas de verniz escuro. O telefone de aparência teatral tocou 2 vezes. Sim, aqui é Petal. Aceita um café da manhã. Roger está aqui, ansioso por encontrá-la. Obrigada, respondeu. Estou me vestindo agora. Vestiu sua calça de couro melhor e mais larga, depois enfiou-se num blusão de lã azul tão largo que poderia caber facilmente em Petal. Quando abriu a bolsa para procurar sua maquiagem, viu a unidade Mouse Neotech. Sua mão apertou-a automaticamente. Não pretendia invocá-lo, mas seu toque foi o bastante. Ele estava lá, virando seu pescoço comicamente e olhando, perplexo, para o teto, baixo e espelhado. Presumo que não estejamos no Dorchester? Eu faço as perguntas, disse ela. Que lugar é este? Ou um quarto? De gosto um tanto duvidoso. Responda a minha pergunta, por favor. Bem, disse ele, flutuando entre a cama e a banheira, pela decoração, poderia ser um bordel. Posso acessar os dados históricos sobre a maior parte das construções em Londres, mas não há nada de especial sobre esta aqui. Construída em 1848. Sólido exemplo do predomínio do estilo vitoriano clássico. A vizinhança é cara, sem estar na moda, popular entre advogados de um certo renome. Sacudiu os ombros. Ela podia ver o canto da cama através do brilho queimado de suas botas de cowboy. Jogou a unidade dentro da bolsa e ele desapareceu. Conseguiu manejar o elevador com bastante facilidade. Uma vez no vestíbulo pintado de branco, seguiu o som das vozes. Ao longo de um corredor. Virando em uma esquina. Bom dia, disse Petal, erguendo a tampa prateada de uma bandeja. Uma nuvem de vapor subiu. Aqui está o evasivo Sr. Syme, Roger para você. E aqui está o seu café da manhã. Olá, disse o homem, aproximando-se com a mão estendida. Olhos claros num rosto comprido e ossudo. O cabelo escorrido, castanho claro, estava penteado diagonalmente sobre sua testa. Kumiko não soube adivinhar a sua idade. Era o rosto de um homem jovem, mas havia rugas profundas sob seus olhos acinzentados. Era alto, com braços e ombros de atleta. Bem-vinda a Londres. Pegou a mão dela, apertou-a e largou-a. Obrigada. Ele vestia uma camisa sem colarinho, listras vermelhas muito finas contra um fundo azul claro, os punhos fechados por abotoaduras de um dourado sem brilho, aberta no pescoço, revelava um triângulo negro de pele tatuada. Falei com seu pai esta manhã. Disse que você havia chegado em segurança. Você é um homem de alta hierarquia. Os olhos claros se aguçaram. Como? Os dragões. Petal riu. Deixe-a comer, disse alguém, uma voz de mulher. Kumiko virou-se, notando uma mulher esguia e escura contra altas janelas recortadas em painéis, como um vitral. Para além das janelas, um jardim murado, coberto de neve. Os olhos da mulher estavam ocultos por óculos prateados, que refletiam o cômodo e seus ocupantes. Outra de nossas convidadas, disse Petal. Sally, apresentou-se a mulher, Sally Shears. Coma, querida. Se você estiver tão entediada quanto eu, vai sentir vontade de dar uma caminhada. Enquanto Kumiko a observava, ela levantou a mão para tocar os óculos, como se fosse tirá-los. Portobello Road fica a poucos quarteirões. Preciso de um pouco de ar. As lentes espelhadas pareciam não ter armação, nem hastes. Roger, falou Petal, pegando, com o garfo, pedaços rosados de bacon de uma bandeja de prata. Você acha que Kumiko estará segura com nossa Sally? Mais segura do que eu estaria, levando-se em conta o humor dela, disse Syme. Lamento dizer que não há muito aqui para entretê-la, disse a Kumiko, conduzindo-a para a mesa. Mas tentaremos fazer com que você se sinta o mais confortável possível e planejar para que veja um pouco da cidade. Não é toque, pelo menos não, por enquanto, disse Petal, mas Syme pareceu não ouvir. Obrigada, disse Kumiko, enquanto Syme segurava sua cadeira. Uma honra, respondeu Syme. Nosso respeito por seu pai. Ei, disse a mulher. Ela é jovem demais para precisar dessa babaquice. Poupe-nos. Sally está ligeiramente mal-humorada, como você pode ver, disse Petal, enquanto servia um ovo frito no prato de Kumiko. O humor de Sally Shears, como se tornou claro mais tarde, era como uma raiva contida por um fio, uma fúria que se fazia notar em suas passadas, no ruído furioso dos saltos de suas botas negras sobre o calçamento gelado. Kumiko tinha que apertar o passo para acompanhá-la, enquanto a mulher se afastava da casa de Syme, os óculos brilhando friamente na luz sem direção do inverno.
Ela vestia calças justas de camurça marrom escura e uma jaqueta preta larga, com a lapela levantada, roupas caras. Com seu cabelo negro curto, poderia ser confundida com um garoto. Pela primeira vez desde que deixara Tóquio, Kumiko sentiu medo. A energia presa na mulher era quase tangível, um nó de raiva que poderia se desfazer a qualquer momento. Kumiko escorregou sua mão para dentro da bolsa e apertou a unidade Mouse Neotech. Colin apareceu instantaneamente ao seu lado, acompanhando seu passo, suas mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta, botas pisando a neve suja sem deixar qualquer traço. Soltou a unidade e ele desapareceu, mas sentiu-se mais segura. Não precisava ter medo de se perder de Sally Shears, cujo passo era difícil de acompanhar. O fantasma certamente poderia guiá-la de volta para a casa de Sain. E se eu fugir dela, pensou, ele me ajudará. A mulher esgueirou-se em meio ao tráfego num cruzamento, puxando automaticamente Kumiko para fora do caminho de um táxi Honda preto, de algum modo, dando um jeito de chutar o para-choque quando o veículo passou. Você bebe? Perguntou, sua mão segurando o antebraço de Kumiko. Kumiko sacudiu a cabeça. Por favor, você está machucando meu braço. Sally relaxou um pouco a pegada, mas Kumiko foi conduzida por portas de vidro ornado para dentro do barulho e do calor, um lugar cavernoso, cheio de gente, revestido de madeira escura e de uma camurça castanho clara desgastada. Logo estavam frente a frente numa mesinha de mármore sobre a qual havia um cinzeiro com a marca da cerveja Base, uma caneca de chopp escuro, o copo de uísque que Sally havia esvaziado voltando do bar e um suco de laranja. Kumiko viu que as lentes prateadas encontravam a pele clara sem qualquer sinal de junção. Sally pegou o copo de uísque vazio, inclinou-o sem erguê-lo da mesa e observou-o compenetradamente. Encontrei seu pai uma vez, disse. O não era tão poderoso naquela época. Largou o copo para tomar a cerveja. Sain diz que você é metade gaijin. Diz que sua mãe era dinamarquesa. Tomou um gole. Não parece. Ela fez com que trocassem meus olhos. Combinam com você. Obrigada. E suas lentes, disse, automaticamente, são muito bonitas. Sally deu de ombros. Seu velho já levou você a Shiba. Kumiko sacudiu a cabeça, fazendo que não. Esperto. Se fosse ele, também não levaria. Bebeu mais cerveja. Suas unhas, evidentemente acrílicas, eram do tom e tinham o brilho de madreperola. Ou me contaram sobre a sua mãe. Ou com o rosto ardendo, Kumiko baixou os olhos. Não é por isso que você está aqui, sabia? Ele não a enviou para Sain por causa dela. Há uma guerra em andamento. Não houve nenhum conflito no alto escalão da Yakuza desde antes que eu nascesse, mas agora está havendo um. O copo vazio tiniu quando Sally o largou na mesa. Ele não pode ficar com você por lá, é só isso. Seria uma presa fácil. Um cara como o Sain está bem longe no mapa, pelo menos no que diz respeito aos rivais de Kanaka. Por isso você tem um passaporte com um nome diferente, certo? Sain está em débito com Kanaka. Então você está ok, certo? Kumiko sentiu as lágrimas quentes surgirem. Ok, então você não está ok. As unhas de pérola tamborilaram no mármore. Então, ela deu cabo de si mesma e você não está ok. Sente-se culpada, certo? Kumiko fixou o olhar nos espelhos gêmeos. Porto Belo estava entulhada de turistas, tão cheia quanto em Shinjuku. Sally Shears, depois de insistir que Kumiko bebesse a laranjada, que tinha ficado quente e insípida, guiou-a para a rua entupida de gente. Puxando Kumiko com firmeza, Sally começou a abrir caminho pela calçada, passando por mesas dobráveis de aço recobertas com cortinas de veludo rasgadas e milhares de objetos feitos de prata e cristal, bronze e porcelana. Kumiko olhava atentamente enquanto Sally a guiava pelas pilhas de prataria para colecionadores e chaleiras Churchill. O isto é Gomi, arriscou Kumiko, quando pararam no cruzamento. Lixo. Em Tóquio, objetos gastos e inúteis viravam material para aterros. Sally sorriu, manhosa. O isto é a Inglaterra. Gomi é um grande recurso natural. Gomi e profissionais. Justamente o que eu estou procurando agora. Profissionais. O profissional em questão vestia um terno de veludo verde escuro com lapelas impecáveis de camurça e Sally encontrou-o em outro pub, chamado Rose and Crown. Apresentou-o como Chick. Era um pouco mais alto que Kumiko e alguma coisa estava torta em suas costas ou quadris, fazendo com que mancasse fortemente, o que piorava a impressão de assimetria. Seu cabelo preto era rapado na nuca e nos lados, mas se acumulava numa pilha de cachos oleosos sobre a testa. Sally apresentou Kumiko, minha amiga do Japão, e mantenha suas mãos longe dela. Chick deu um sorriso cansado e levou-as até uma mesa. Como vão os negócios, Chick? Bem, respondeu, tristonho. Como vai a aposentadoria? Sally sentou-se num banco estofado, as costas apoiadas na parede. Um pouco como, disse ela, voltar, parar, voltar de novo. Kumiko a olhou. A raiva tinha evaporado, ou talvez tivesse sido camuflada com habilidade. Enquanto Kumiko se sentava,
Escorregou a mão para dentro da bolsa e encontrou a unidade. Colin apareceu no banco ao lado de Sally. Legal da sua parte se lembrar de mim, disse Chick, pegando uma cadeira. Já se passaram 2 anos, eu diria. Ele ergueu uma sobrancelha na direção de Komiko. Tudo limpo com ela. Você conhece Sam, Chick. Apenas pela reputação, obrigado. Colin estava estudando aquela interação, completamente entretido e fascinado, movendo a cabeça de um lado para outro como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. Komiko tinha que se lembrar de que era a única que podia vê-lo. Eu quero que você o investigue para mim. Não quero que ele saiba. Chick encarou-a. Todo o lado esquerdo de seu rosto contorceu-se numa longa piscadela. Tudo bem, respondeu. Você não quer quase nada, não é? Boa grana, cara. A melhor. Procurando por alguma coisa em particular, ou é uma lavagem? Todo mundo sabe que é um figurão do crime organizado. Vou dizer que não queria que ele me encontrasse em sua mansão. É onde entra o dinheiro, Chick. 2 piscadas rápidas. Roger está me enganando, Chick. Alguém está enganando ele. Não sei o que os outros têm contra ele, nem mim. O que ele tem contra mim já basta. O que quero saber é quem, onde, quando. Intercepta o tráfego interno e externo. Ele está em contato com alguém, porque o acordo muda o tempo todo. Eu reconheceria se visse. Basta dar uma olhada, Chick. Faz isso por mim. A piscada convulsiva novamente. Beleza, então. Vamos nessa. Tamborilou os dedos nervosamente no canto da mesa. Paga uma rodada. Colin olhou para Komiko do outro lado da mesa e revirou os olhos. Não entendo, disse Komiko, enquanto seguia Sally de volta para Portobello Road. Você acabou de me envolver numa intriga. Sally ergueu a lapela para se proteger do vento. Mas eu poderia traí-la. Você está tramando contra um sócio de meu pai. Não tem nenhuma razão para confiar em mim. Ou nem você em mim, querida. Talvez eu seja uma daquelas pessoas malvadas com quem seu pai está preocupado. Komiko considerou a ideia. Você é. Oh não. Se você fosse uma espiã do Sam, ele estaria usando métodos bem exóticos. Se você é uma espiã do seu velho, talvez eu não precise de Chick. Mas se é a própria Yakuza que está rodando a coisa toda, qual o objetivo de usar Roger como proteção? Não sou espiã. Melhor passar a ser sua própria espiã. Então, se Tóquio é a frigideira, você pode ter caído no fogo. E por que me envolver? Você já está envolvida. Você está aqui. Dá medo. Oh não, disse Komiko, e ficou em silêncio, pensando porque aquilo seria verdade. No final daquela tarde, sozinha no sótão espelhado, Komiko sentou-se na beira da enorme cama e tirou suas botas úmidas. Pegou a unidade Mouse Neotech na bolsa. O que são eles? Perguntou ao fantasma, que pairava sobre o parapeito da banheira de mármore negro. Seus amigos do pub. Oh sim. Criminosos. De minha parte, recomendaria procurar melhores companhias. A mulher é estrangeira. Americana. O homem é londrino. Do East End. É um ladrão de dados, evidentemente. Não tenho acesso aos registros policiais, exceto se forem crimes de interesse histórico. Não sei o que fazer. Vire a unidade de cabeça para baixo. O quê? Ou na parte traseira. Vai encontrar uma meia-lua. Coloque o polegar ali e gire. Uma pequena portinhola se abriu. Microinterruptores. Reconfigure o interruptor A em B para a posição B. Use alguma coisa estreita, pontuda, mas não uma esferográfica. Uma o quê? Uma caneta. Tinta e poeira. Fica tudo sujo. Um palito de dente seria ideal. Isto vai programar a unidade para gravação ativada por voz. E depois, esconda-a lá embaixo. Ouviremos amanhã. Capítulo 6. Luz da manhã. Slick passou a noite num pedaço de espuma cinza gasta embaixo de uma bancada no térreo da fábrica, envolto numa barulhenta folha de plástico bolha que fedia a monomeros livres. Sonhou com Kid Africa, com o carro de Kid, e, em seus sonhos, os dois se tornaram indistintos e os dentes de Kid eram pequenas caveiras cromadas. Ele acordou com o vento cortante cuspindo a primeira neve de inverno através das janelas vazadas da fábrica. Ficou deitado lá e pensou sobre o problema da serra circular do juiz, de como o pulso tinha tendência de travar quando tentava cortar algo mais denso do que uma folha de papelão. Seu plano original para a mão havia previsto dedos articulados, cada um com uma mini-serra elétrica nas pontas, mas o conceito se perdeu devido a inúmeras razões. Eletricidade, de algum modo, simplesmente não bastava, não era suficientemente físico. Ar era a saída, grandes tanques de ar comprimido, ou combustão interna, se fosse possível encontrar as peças. Era possível encontrar peças para quase tudo em Dog Solitude, se você procurasse por um bom tempo. Se não desse certo, havia uma penca de cidades, no cinturão da ferrugem em torno de Jersey, onde havia acres de máquinas mortas para escolher. Saiu de debaixo da mesa, arrastando atrás de si o cobertor transparente de travesseiros plásticos em miniatura, como uma capa. Pensou sobre o cara na maca,
lá em cima, no seu quarto, e sobre Cherry, que tinha dormido na cama dele. Ela não estaria com um torcicolo. Espreguiçou-se e gemeu. Gentry ia chegar a qualquer momento. Tinha que explicar aquilo tudo para Gentry, que não gostava nem um pouco de ter gente por perto. Little Bard tinha feito café no cômodo que servia como cozinha da fábrica. O chão era feito de lajotas de plástico recurvadas e havia pias de inox fosco ao longo de uma parede. As janelas estavam cobertas com telas transparentes que eram alternadamente sugadas e insufladas pelo vento, deixando passar um brilho leitoso que fazia o cômodo parecer ainda mais frio do que era. Como estamos de água? Perguntou Slick ao entrar. Uma das tarefas de Little Bard era checar os tanques no telhado todas as manhãs, retirando as folhas trazidas pelo vento ou um eventual corvo morto. Depois, tinha de checar a vedação dos filtros, talvez deixar entrar uns 50 litros de água, se estivessem em baixa. Levava boa parte do dia para os 50 litros serem filtrados pelo sistema até o tanque de armazenamento. O fato de Little Bard cuidar disso rigorosamente era a principal razão para que Gentry o tolerasse, mas a timidez do garoto provavelmente ajudava. Little Bard dava um jeito de permanecer invisível aos olhos de Gentry. Tá cheio, disse Little Bard. Tem como tomar um banho? Perguntou Cherry, de seu assento improvisado num velho engradado de plástico. Tinha uma sombra embaixo dos olhos, como se não tivesse dormido, mas havia coberto o machucado com maquiagem. Oh não, respondeu Slick. Oh não dá, nesta época do ano. Foi o que pensei, disse Cherry, mal-humorada, contraída em sua coleção de jaquetas de couro. Slick pegou o que tinha sobrado do café e ficou em pé na frente dela, enquanto bebia. Algo de errado contigo? Ela perguntou. Oh sim. Você e o cara lá em cima. Por que você está aqui embaixo? Está de folga ou algo assim? Ela tirou um pager preto do bolso da jaqueta que estava por cima de todas as outras. Se algo mudar, isto dispara. Dormiu bem? O suficiente. Eu não. Há quanto tempo você trabalha para Kid Africa, Cherry? 1 semana, por aí. Você é mesmo uma medtech. Ela encolheu os ombros dentro das jaquetas. O bastante para poder cuidar do Conde. Conde. Oh Conde, isso aí. Foi como Kid o chamou, uma vez. Little Bard estremeceu. Não tinha modelado seu cabelo ainda, então estava arrepiado em todas as direções. E se, começou a falar Little Bard, ele for um vampiro? Ela o encarou. Está brincando? Olhos arregalados, Little Bard sacudiu a cabeça solenemente. Ela se voltou para Slick. Seu amigo é pirado. Sem vampiros, Slick falou para Little Bard, não são reais, entende? Só existem lá nos teens. O cara não é vampiro, ok? Little Bard assentiu vagarosamente, parecendo não estar muito convencido, enquanto o vento inflava a cobertura de plástico contra a luz leitosa. Ele tentou aproveitar a manhã para trabalhar no juiz, mas Little Bard tinha desaparecido de novo e a imagem da figura na maca ficava surgindo dentro de sua cabeça. Estava frio demais, precisava pegar uma linha elétrica lá no território de Gentry e trazer até o alto da fábrica, conseguir alguns aquecedores. Mas isso significava negociar com Gentry sobre a energia. A força era dele porque Gentry sabia como roubar a eletricidade do departamento de fissão sem que percebessem. Aquele seria o terceiro inverno de Slick na fábrica, mas Gentry já estava lá há 4 anos quando Slick chegou. Quando tinham conseguido colocar de pé o loft de Gentry, Slick herdou o quarto onde havia colocado Cherry e o homem que ela disse que Kid Africa chamava de Conde. Na visão de Gentry, a fábrica era dele, porque tinha chegado primeiro e conseguido trazer energia elétrica sem que o departamento ficasse sabendo. Mas Slick cuidava de muitas coisas na fábrica que Gentry não gostaria de fazer por conta própria, como garantir que houvesse comida, se algo sério quebrasse, se a fiação entrasse em curto ou se o filtro da água entupisse. Era Slick quem tinha as ferramentas e quem fazia o conserto. Gentry não gostava de pessoas. Passava dias com seus consoles e órgãos FX e projetores holográficos e aparecia somente quando ficava com fome. Slick não entendia o que Gentry estava tentando fazer, mas invejava o foco limitado de sua obsessão. Nada irritava o Gentry. Kid Africa não conseguiria irritar o Gentry, porque Gentry não teria ido a Atlantic City, nem se metido numa grande merda, nem ficado em dívida com Kid. Entrou em seu quarto sem bater e Cherry estava lavando o peito do cara com uma esponja, usando luvas descartáveis brancas. Ela tinha levado para cima o fogão de butano em que cozinhavam e aquecer a água numa bacia de aço. Ele se obrigou a olhar o rosto contraído, os lábios frouxos, entreabertos apenas o suficiente para revelar dentes amarelados de fumante. Era um rosto das ruas, um rosto da multidão, um desses que você veria em um bar por aí. Ela olhou para o Slick. Ele se sentou no canto da cama, onde ela havia aberto o zíper do saco de dormir e estendido como um cobertor, com o canto rasgado dobrado por baixo da espuma. Temos de conversar, Cherry. Resolver essa coisa, sabe? Ela espremeu a esponja sobre a bacia.
Como você se meteu com Kid Africa? Ela colocou a esponja num invólucro de plástico e guardou-a na sacola de nylon preta do verde Kid. Enquanto a observava, ele viu que não havia um movimento desperdiçado, e ela parecia não pensar no que estava fazendo. Você conhece um lugar chamado Mob Janes? Oh não. É um bar de beira de estrada, perto da Interestadual. Então, eu tinha um amigo, o gerente. Estava por lá fazia um mês quando fui morar com ele. Mob Jane é uma mulher enorme, inacreditável. Fica sentada lá no fundo do clube, num tanque de flutuação com freebase entrando por uma sonda intravenosa no braço dela, totalmente nojento. Daí, como estava dizendo, me mudei para lá com meu amigo Spencer. Ele é o novo gerente, porque tive um problema com a minha licença em Cleveland e não podia trabalhar naquela época. Que tipo de problema? O de sempre, ok? Vai querer ouvir a história ou não? Daí, Spencer me deixou a par da horrível condição da proprietária, certo? Daí, a última coisa que eu queria que qualquer um soubesse é que eu era uma medtech, porque do contrário teriam me colocado lá trocando os filtros do tanque dela e injetando freebase dentro de 200 quilos de psicótica alucinada. Daí, me colocaram para atender mesas e servir cerveja. Era legal, tinha boa música lá. Um lugar meio grosseiro, mas eu não tinha problemas porque as pessoas sabiam que estava com Spencer. Exceto um dia, quando acordei, Spencer tinha sumido. Depois descobriram que ele tinha fugido e levado um monte de dinheiro. Ela secava o peito do paciente enquanto falava, usando uma bucha grossa de fibra absorvente. Então, me deram uma dura. Olhou para ele e sacudiu os ombros. Daí foi quando me disseram o que pretendiam fazer. Iam algemar minhas mãos nas costas e me colocar no tanque com Mob Jane e colocar o dreno a toda, daí contar que o meu namorado tinha roubado a grana dela. Ela jogou a bucha úmida dentro da bacia. Então me trancaram num closet para que eu pensasse a respeito antes de fazerem isso. Quando a porta se abriu, contudo, era o Kid Africa. Nunca tinha visto o cara antes. Senhorita Chesterfield, ele me disse, tenho razões para crer que você era, até recentemente, uma técnica médica certificada. Então ele lhe fez uma proposta. Proposta uma ova. Ele apenas conferiu meus papéis e me levou direto para fora dali. Não havia uma alma por lá, curiosamente, e era sábado à tarde. Me levou para o estacionamento, o Overcraft estacionado lá, com as caveiras na frente, 2 caras negros bem grandes esperando por nós, e qualquer saída para longe daquele tanque de flutuação. Cara, por mim tudo bem. Nosso amigo já estava na traseira. Oh não. Tirando as luvas. Me fez dirigir de volta a Cleveland, até um subúrbio. Grandes casarões antigos, mas os jardins estavam abandonados, a grama alta. Fomos até um deles, com segurança reforçada, acho que era dele. Este aqui, e ela fechou o saco de dormir até o queixo do homem, estava num quarto. Tive que começar imediatamente. Kid me disse que pagaria bem. E você sabia que viriam para cá, para a solitude? Oh não. Acho que nem ele sabia. Alguma coisa aconteceu. Ele apareceu no dia seguinte dizendo que estávamos de partida. Alguma coisa o assustou. Foi quando ele o chamou assim, o Conde. Porque ele estava nervoso, talvez, meio apavorado. O Conde e sua porra de LF. Ele disse. Sua o quê? LF. O que é isso? Isso aqui, acho, disse ela, apontando para o volume completamente cinza e sem nenhuma marcação, montado sobre a cabeça do homem. Capítulo 7. Não há nada, lá. Imaginou Swift esperando-a no terraço, vestindo seu terno de tweed favorito para o inverno de Los Angeles, o colete e o casaco que não combinavam, um em zigue-zague, outro quadriculado, mas ambos tecidos com a mesma lã, que provavelmente provinha da mesma ovelha do mesmo lado da montanha, sua aparência orquestrada em Londres, por um comitê, numa sala sobre uma loja de floral e street que ele nunca tinha visto. Faziam camisas listradas para ele, traziam o algodão de Charvet, em Paris, faziam suas gravatas com seda criada em Osaka, o logo da Senseanet em bordado nítido e discreto. Ainda assim, de algum modo, parecia ter sido vestido por... O terraço estava vazio. O Dornier pairou, depois voltou para o seu canto. A presença de Maman Brigitte ainda se agarrava a ela. Entrou na cozinha branca e esfregou o sangue seco do rosto e das mãos. Quando entrou na sala, foi como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. O chão esbranquiçado, as armações douradas e o forro de veludo das cadeiras Luís XVI, o fundo cubista de um Valmier. Como o guarda-roupas de Hilton, pensou, elaborado por desconhecidos talentosos. Suas botas deixaram um rastro de areia pelo chão claro enquanto se dirigia para a escada. Kelly Hickman, responsável pelo seu vestuário, havia passado pela casa enquanto ela estivera na clínica. Havia arrumado sua bagagem de trabalho no quarto principal. 9 valizes tipo riffle, planas e retangulares, como caixões de pele curtida e ilustrada.
Suas roupas nunca eram dobradas, ficavam estendidas, separadas por finas camadas de papel de seda. Parou no batente da porta, encarando a cama vazia, os 9 caixões de couro. Entrou no banheiro, blocos de vidro e cerâmica branca, trancando a porta atrás de si. Abriu um armário, depois outro, ignorando as fileiras organizadas de produtos de higiene, remédios e cosméticos intocados. Encontrou o carregador no terceiro armário, ao lado de um envelope com bolhas de plástico que continha dermas. Aproximou-se, examinando o plástico cinza, o logotipo japonês, com medo de tocá-lo. O carregador parecia novo, ainda sem ter sido usado. Estava quase certa de que não o havia comprado, não o havia deixado lá. Pegou a droga no bolso da sua jaqueta e examinou-a, revirando-a várias vezes, observando as doses de pó violeta separadas em seus compartimentos selados. Viu a si mesma enquanto colocava o pacote sobre a bancada de mármore branco, posicionava o carregador sobre a bancada, removia o derma de seu invólucro plástico e o inseria. Viu a luz vermelha de um diodo se acendendo quando o carregador extraiu uma dose. Viu a si mesma removendo o derma, balançando-o como uma sanguessuga de plástico branco na ponta de seu dedo indicador, sua superfície interna úmida brilhando com gotículas de DMSO. Virou-se, deu 3 passos em direção à privada e jogou o pacote fechado lá dentro. Flutuou como uma canoa de brinquedo, a droga ainda perfeitamente seca. Perfeitamente. Com sua mão tremendo, encontrou uma lixa de unha em aço inox e se ajoelhou no piso branco. Teve de fechar os olhos quando segurou o pacote e espetou a ponta da lixa na junção, arrebentando-a. A lixa caiu sobre o piso quando acionou a descarga e as 2 metades do pacote vazio desapareceram. Recostou a testa contra a fria cerâmica, depois se esforçou para se levantar, ir até a pia e lavar cuidadosamente as mãos. Porque queria, agora sabia que queria lamber seus dedos. Mais tarde, no mesmo dia, numa tarde cinza, encontrou na garagem um cilindro de carga feito de plástico ondulado, levou-o para o quarto e começou a empacotar os pertences de Bob que ficaram para trás. Eram poucas coisas, uma calça de couro de que ele não tinha gostado, algumas camisas que tinha esquecido, na gaveta debaixo da cômoda em madeira de teca, um console de ciberespaço. Era um Ono Sendai, pouco mais que um brinquedo. Estava junto com um emaranhado de cabos pretos, um conjunto barato de trodos de Steam, um tubo de plástico de pasta salina com aparência engordurada. Lembrava-se do console que ele costumava usar, aquele que havia levado embora, um Osaka cinza, personalizado de fábrica, com teclas sem signos. Era um console de cowboy, e ele insistia em viajar com aquilo, mesmo que causasse problemas nas inspeções alfandegárias. Por quê? Ela se perguntava. Ele tinha comprado o Ono Sendai. E por que o tinha abandonado? Estava sentada na beirada da cama, retirou o console da gaveta e colocou-o no colo. Seu pai, há muito tempo, no Arizona, tinha dito a ela que não se conectasse. Você não precisa, dissera. E ela, de fato, não precisava, porque sonhava com o ciberespaço, como se as linhas de neon da Matrix esperassem por ela atrás de suas pálpebras. Não há nada, lá. Era o que ensinavam para as crianças, para explicar o ciberespaço. Ela se lembrava da palestra de um professor sorridente na creche executiva da arcologia, imagens se alternando numa tela, pilotos com capacetes enormes e luvas desengonçadas, a tecnologia neuroeletrônica primitiva do mundo virtual conectando-os mais efetivamente com seus aviões, pares de terminais miniaturizados de vídeo alimentando-os com o fluxo de dados de combate gerado por computador, as luvas de retroalimentação vibrotáctil oferecendo um universo táctil de botões e disparadores. Conforme a tecnologia evoluiu, os capacetes encolheram, os terminais de vídeo se atrofiaram. Debruçou-se e pegou o console, sacudiu-o para desemaranhar seus fios. Não há nada, lá. Esticou a faixa elástica e ajustou os trodos em volta de suas têmporas, um dos gestos humanos mais característicos, mas que ela raras vezes executava. Pressionou o botão de teste da bateria no Ono Sendai. Verde, pronto para usar. Tocou no botão de ligar e o quarto desapareceu atrás de uma parede sem cor de estática sensorial. Sua cabeça se encheu com uma torrente de ruído branco. Seus dedos encontraram um segundo botão e ela foi lançada através da parede de estática, dentro de uma vastidão desordenada, o vácuo nocional do ciberespaço, a rede brilhante da Matrix rangendo em sua volta como uma gaiola infinita. Angela, disse a casa, em sua voz tranquila, mas firme, tem uma chamada de Hilton Swift. Em prioridade executiva. Estava comendo feijões cozidos e torrada, no balcão da cozinha. Oh não, respondeu, com segurança. Mude seu tom, disse, com a boca cheia de feijões. Algo com um leve toque de ansiedade. O Sr. Swift está esperando, disse a casa, nervosamente. Melhor, falou, levando a tigela e o prato para a lavadora, mas queria algo mais próximo de uma verdadeira histeria. Vai atender a ligação? A voz estava engasgada de tensão. Oh não, disse ela, mas mantenha a voz deste jeito. Eu gosto assim. Caminhou pela sala,
contando em silêncio. 12, 13. Angela, disse a casa gentilmente. Há uma ligação de Hilton Swift. Em prioridade executiva, completou Swift. Ela fez um ruído de desdém com os lábios. Você sabe que respeito sua necessidade de estar sozinha, mas estou preocupado. Estou bem, Hilton. Não precisa se preocupar. Tchau. Você tropeçou hoje de manhã, na praia. Parecia desorientada. Seu nariz começou a sangrar. Foi uma pequena hemorragia nasal. Queremos que você faça outro check-up. Ótimo. Você acessou a Matrix hoje, Angie. Sua presença foi registrada no setor industrial do Bama. Ah, era isso, então. Quer falar a respeito? Não tenho nada a dizer. Estava apenas me divertindo. Mas, se você quer saber, eu estava empacotando uma tralha que o Bob deixou aqui. Você teria aprovado, Hilton. Encontrei um console que ele deixou e experimentei. Apertei uma tecla, fiquei sentada lá olhando em volta, depois me despluguei. Sinto muito, Angie. Por quê? Ou por te incomodar? Estou indo. Hilton, você sabe onde o Bob está? Oh não, você está me dizendo que a segurança da net não o tem monitorado. Estou dizendo que não sei, Angie. Esta é a verdade. Você poderia descobrir, se quisesse. Outra pausa. Não sei. Mesmo que pudesse, não estou certo de que faria isso. Obrigada. Tchau, Hilton. Tchau, Angie. Sentou-se no terraço aquela noite, no escuro, observando os insetos na areia iluminada. Pensando em Brigitte e em seu aviso, na droga na jaqueta e no carregador de dermas em seu armário de medicamentos. Pensando no ciberespaço e no triste confinamento que havia sentido com o ONU Sendai, tão longe da liberdade dos Loa. Pensando nos sonhos de outros, corredores retorcidos sobre si mesmos, matizes desbotados de tapetes antigos. Um velho, uma cabeça feita de joias, um rosto pálido e tenso com olhos que eram espelhos. E uma praia, no vento e na escuridão. Não está praia, não Malibu. E, em algum lugar, numa madrugada escura da Califórnia, poucas horas antes do amanhecer, entre os corredores, as galerias, os rostos de sonho, fragmentos de uma conversa de que mal se lembrava, acordando em meio à neblina pálida das janelas do quarto principal, ela fez com que algo se soltasse e o arrastou de volta através do muro do sono. Rolando da cama, tateando dentro de uma gaveta no criado mudo, encontrou uma caneta Porsche, presente de um assistente. Inscreveu seu tesouro na contracapa brilhante de uma revista italiana de moda. T.A. Ligue para a continuidade. Ordenou para casa, após sua terceira xícara de café. Olá, Angie, disse a continuidade. Aquela sequência orbital que fizemos há 2 anos. O iate do belga. Ela bebeu o café que esfriava. Qual era o nome daquele lugar para onde ele queria me levar? Aquele que o Robin decidiu que era muito decadente. Freeside, disse o sistema especialista. Quem gravou lá antes? Tali Isham gravou 9 sequências em Freeside. Não era decadente demais para ela. E isso foi há 15 anos. Estava na moda. Me envie aquelas sequências. Feito. Tchau. Tchau, Angie. A continuidade estava escrevendo um livro. Robin Lanier tinha lhe contado. Ela havia perguntado sobre o que era. Não funcionava assim, ele respondeu. Ela se fechava sobre si mesma e mudava constantemente. A continuidade estava sempre escrevendo. Ela perguntou o porquê. Mas Robin já tinha mudado de assunto, porque a continuidade era uma inteligência artificial e aquele era o tipo de coisa que inteligências artificiais faziam. Sua ligação para a continuidade lhe custou outra ligação de Swift. Angie, sobre aquele check-up. Você ainda não marcou? Quero voltar a trabalhar. Liguei para a continuidade esta manhã. Estou pensando sobre uma sequência orbital. Estou dando uma olhada em algumas coisas que Tali fez. Talvez eu tenha algumas ideias. Houve um silêncio. Ela queria rir. Era difícil deixar Swift sem saber o que dizer. Tem certeza, Angie? É maravilhoso, mas você está realmente disposta? Estou bem melhor, Hilton. Estou bem. Quero trabalhar. As férias acabaram. Chame Porfíria aqui para arrumar meu cabelo, antes que eu encontre alguém. Você sabe, Angie, disse, ficamos muito felizes com isso. Chame Porfíria. Marque o check-up. Culpodre. Quem? Hilton. Talvez você. Ele tinha os meios, pensou, meia hora mais tarde, enquanto andava de um lado para o outro, no deck enevoado. Seu vício não havia ameaçado a net, nem tinha afetado sua produção. Não houve efeitos colaterais físicos. Se houvesse, SenseNet jamais a teria deixado começar. O designer da droga, pensou. O designer saberia. E nunca lhe diria, mesmo se pudesse chegar até ele, e duvidava que pudesse. Suponha, pensou, suas mãos na ferrugem do corrimão, que não tinha sido o designer, que a molécula houvesse sido projetada por outra pessoa, para fins próprios. Seu cabeleireiro, disse a casa. Ela entrou. Porfíria a esperava, envolto num jersey opaco, alguma coisa da temporada parisiense. Seu rosto, tão suave quanto ébano polido,
Abriu-se num sorriso afetado quando a viu. Querida, ele a repreendeu. Você está parecendo lixo artesanal. Ela riu. Porfírio soltou gritinhos e exclamações, e se aproximou para passar seus longos dedos nas franjas de Angie, com uma repugnância fingida. Você se comportou mal, mocinha. Porfírio disse que aquelas drogas faziam mal. Ela o olhou. Era muito alto e, sabia, muito forte. Como um galgo cheio de esteroides, alguém disse uma vez. Sua cabeça depilada revelava uma simetria inconcebível na natureza. Você está bem? Perguntou ele, com a outra voz, aquele entusiasmo maníaco desaparecendo como se tivessem apertado um botão. Estou bem. Doeu. Oh sim, doeu. Você sabe, disse, tocando o queixo dela suavemente com a ponta do dedo. Ninguém entendia o que você queria com aquela merda. Você não parecia ficar numa boa. Não era para isso. Era como estar aqui, estar lá, só que não era preciso. Sentir tanto as coisas. Oh sim. Ele concordou com a cabeça, lentamente. Então era um troço realmente forte. Que se dane, disse ela. Estou de volta. O sorriso dele voltou. Vamos lavar seu cabelo. Já lavei ontem. No quê? Não. Fala sério. Ele a conduziu para as escadarias. No banheiro branco, massageou algo em seu couro cabeludo. Tem visto Robin? Despejou água fria sobre o cabelo. Esse Sr. Lanier está em Londres, querida. Esse Sr. Lanier e eu não estamos nos falando no momento. Agora, sente-se. Ergueu as costas da cadeira e enrolou uma toalha no pescoço dela. Por que não? Sentiu voltar sua curiosidade sobre as fofocas da net, uma das outras especialidades de Porfírio. Por quê? Disse o cabeleireiro, seu tom cuidadosamente neutro. Enquanto penteava os cabelos, ele andou dizendo coisas bem ruins sobre Angela Mitchell enquanto ela estava na Jamaica, colocando sua cabecinha no lugar. Não era o que ela esperava. Ele disse. E como, querida? Começou a cortar o cabelo usando tesouras, o que era uma de suas marcas registradas. Recusava-se a usar o pincel a laser e dizia que nunca tinha encostado em um. Você está brincando, Porfírio? Oh não. Claro, ele não diria essas coisas para mim, mas Porfírio ouve, Porfírio sempre ouve. Partiu para Londres no dia seguinte à sua chegada. E o que ele teria dito? Que você está louca. Com ou sem as drogas. Que ouve vozes. Que os psicólogos da net sabem. Vozes. Quem lhe contou isso? Tentou virar a cadeira. Oh não mexa a sua cabeça. Assim. Voltou ao seu trabalho. Oh não posso dizer. Confie em mim. Houve várias ligações depois que Porfírio foi embora. Sua equipe de produção, louca para dizer oi. Sem mais ligações hoje à tarde, disse para casa. Eu vou assistir às sequências de Tali lá em cima. Ela encontrou uma garrafa de Corona no fundo da geladeira e levou-a para o quarto. A unidade Steam na cômoda de Teca estava equipada com trodos de qualidade de estúdio que não tinham estado lá quando ela havia ido para a Jamaica. Técnicos da net faziam a atualização periódica dos equipamentos da casa. Ela tomou um gole de cerveja, colocou a garrafa na mesinha de cabeceira e deitou com os trodos sobre a testa. Certo, disse ela, pode soltar. Dentro da carne de Tali, da respiração de Tali. Como fui capaz de substituir você? Ela se perguntou, dominada pelo ser físico da ex-estrela. Dou às pessoas este mesmo prazer. Tali Ange observando um precipício recoberto por vinhedos, que também era um boulevard, olhando para o horizonte invertido, retângulos distantes de quadras de tênis, o sol do Freeside, um filamento axial brilhando sobre sua cabeça. Passe adiante, ordenou a casa. Entrou em um músculo se movendo com suavidade e um borrão de concreto. Tali guiando sua bicicleta num velódromo de baixa gravidade. Uma cena de jantar, a tensão das tiras de veludo sobre seus ombros, o rapaz no outro lado da mesa se debruçando para servir mais vinho. Passe adiante. Lençóis de linho, uma mão entre suas pernas, luz púrpura através de vidro laminado, som de água correndo, volte. O restaurante. O vinho tinto borbulhando em seu copo. Um pouco mais. Pausa. Isso. Os olhos de Tali tinham se focado no pulso bronzeado do rapaz, não na garrafa. Eu quero uma cópia dessa imagem, disse, tirando os trodos. Sentou-se e tomou um gole de cerveja, que se misturou estranhamente com o sabor fantasma do vinho gravado por Tali. A impressora, no andar de baixo, fez um barulho suave enquanto completava a tarefa. Ela se forçou para descer as escadas lentamente, mas, quando chegou à impressora, na cozinha, a imagem a desapontou. Não dá para limpar isso. Perguntou a casa. Quero ler o rótulo da garrafa. Centralizando a imagem, disse a casa, e girando o objeto-alvo 8 graus. A impressora murmurou suavemente enquanto a nova imagem era gerada. Angie encontrou seu tesouro antes que a máquina pudesse terminar. Seu sinete onírico em tinta marrom, TA. Eles possuíram vinhedos próprios, pensou. Tessiera Show S.A., em tipologia comprida e fina. Te peguei, murmurou. Capítulo 8.
Rádio Texas. Mona podia ver o sol através de alguns rasgos no plástico negro que mantinha preso sobre a janela. Odiava demasiado aquele lugar, o squat, para ficar lá quando estava acordada ou sóbria, e agora ela estava nestes dois estados. Ela saiu silenciosamente da cama, fazendo uma careta quando seus pés nos encostaram no chão e tateou, procurando suas sandálias de plástico. O lugar estava sujo, provavelmente dava para pegar tétano só de se encostar na parede. Sua pele ficou arrepiada ao pensar nisso. Essas coisas pareciam não incomodar Ed. Ele estava absorto demais em seus esquemas para perceber o que o rodeava. E sempre dava um jeito de se manter limpo, como um gato. Era limpo como um gato. Nunca havia um grama de poeira debaixo de suas unhas bem cuidadas. Ela pensava que Ed gastava a maior parte do dinheiro que ela ganhava com as roupas dele, embora nunca lhe tenha ocorrido questionar o fato. Mona tinha 16 anos e não tinha um sim, e um cliente mais velho tinha dito que aquilo era uma canção. Sistem End S. Innes. Isso significava que não havia sido inscrita com um SIN, Single Identification Number, um número único de identificação. Quando nasceu, então ela cresceu fora da maior parte dos sistemas oficiais. Sabia que era possível conseguir um SIN, se você não tivesse um, mas isso significava ter de ir a um prédio em algum lugar, falar com um figurão, e isso estava longe de ser a ideia que Mona tinha de curtir a vida, ou mesmo ter um comportamento normal. Ela tinha uma rotina para vestir-se naquele lugar e era capaz de fazer tudo no escuro. Colocava os chinelos, depois de bater um contra o outro e sacudir para desalojar possíveis insetos, e depois caminhava para onde sabia que estava um rolo de fax antigo, numa caixa de isopor ao lado da janela. Pegava cerca de 1 metro de fax, talvez um dia e meio do jornal Asahi Shimbun que era dobrado e alisado, então colocado no chão. Aí era possível ficar em pé em cima dele, pegar a sacola de plástico ao lado da caixa, desfazer o nó do arame que a mantinha fechada e pegar as roupas que quisesse. Quando tirasse as sandálias para colocar as calças, tinha certeza de que estaria pisando em fax fresco. Era uma questão de fé para Mona acreditar que nada estaria vagando pelo fax na hora em que ela colocasse o jeans, depois, se calçasse de novo. Dava para colocar uma camisa ou algo do tipo, lacrar de novo a sacola cuidadosamente e sair de lá. Maquiagem, quando necessária, era feita no corredor do lado de fora. Ainda havia um pedaço de espelho ao lado do elevador abandonado, com uma tira biofluorescente da Fuji colada acima dele. Havia um cheiro forte de urina ao lado do elevador naquela manhã, então decidiu não se maquiar. Nunca se via ninguém no prédio, mas algumas vezes era possível ouvi-los, música através de uma porta fechada ou passos logo após a dobra no final de um corredor. Bem, fazia sentido, Mona também não desejava encontrar seus vizinhos. Ela desceu 3 lances de escada em direção à escuridão da garagem no subsolo. Tinha sua lanterna na mão. Encontrou seu caminho com 6 rápidas piscadas que a guiaram ao redor de poças de água estagnada e emaranhados de cabos de fibra ótica suspensos, para cima nos degraus de concreto que davam no beco. Podia sentir o cheiro da praia, às vezes, ali no beco, se o vento estivesse na direção certa, mas naquele dia só dava para sentir o cheiro do lixo. A lateral do prédio se erguia acima dela, então se moveu rápido, antes que algum babaca resolvesse jogar uma garrafa ou coisa pior. Chegando à avenida, diminuiu o passo, mas não muito. Estava ciente do dinheiro em seu bolso e cheia de planos sobre como gastá-lo. Não adiantaria fugir. Não agora, quando parecia que Ed havia conseguido uma passagem para sair daquele lugar. Ficava alternando entre se dizer que isso era uma coisa certa, que estavam praticamente de partida, e alertar-se que era melhor não se iludir. Conhecia muito bem os negócios certos de Ed. A Flórida não tinha sido um deles. Como era agradável na Flórida e como as praias eram lindas, cheias de caras bonitões com dinheiro, o lugar certo para umas férias remuneradas que tinham se tornado o mês mais longo de que Mona podia se lembrar. Na prática, fazia um calor cão na Flórida, como uma sauna. As únicas praias que não eram privativas estavam poluídas, peixes mortos rolando de barriga para cima na água rasa. Talvez as praias privativas fossem iguais, mas não era possível vê-las, somente os cordões de isolamento e os guardas de bermuda circulando. Ed ficava entusiasmado com as armas que os guardas portavam e descrevia cada uma delas nos mínimos detalhes. Ele não tinha uma arma, contudo, não que ela soubesse, e Mona achava que isso era bom. Às vezes não se sentia o cheiro dos peixes mortos, porque havia outro cheiro, um cheiro de cloro que queimava o céu da boca, alguma coisa que vinha das fábricas ao longo da costa. Se havia caras bonitões, ainda assim eram clientes e não estavam exatamente a fim de pagar o dobro. A única coisa bacana na Flórida eram as drogas, fáceis de comprar, baratas e extremamente fortes. Às vezes, imaginava que o cheiro de água sanitária era o cheiro de milhares de laboratórios de drogas preparando algum tipo de coquetel impensável, moléculas estranhas agitando seus rabos excêntricos, prontas para seu destino e para as ruas. Saiu da avenida e caminhou por uma fileira de barraquinhas de comida sem licença.
Seu estômago começou a roncar com o aroma, mas ela não confiava em comida de rua, não se pudesse evitar, e havia alguns lugares licenciados no shopping que ainda aceitariam dinheiro vivo. Alguém tocava um trompete no quadrado de concreto que havia sido um estacionamento, um solo cubano estridente que ricocheteava e se distorcia entre os muros de concreto, notas se esvaindo no tumulto matinal do mercado. Um evangelista pregava, seus braços abertos no alto, em formato de cruz, enquanto um Jesus desbotado e pálido copiava o gesto no ar acima dele. O dispositivo de projeção estava na caixa em que ele estava de pé, mas usava uma mochila de nylon bastante desgastada, com 2 alto-falantes despontando sobre cada ombro, como cabeças cromadas sem face. O evangelista olhou para Jesus, fez uma careta e ajustou alguma coisa em seu cinto. Jesus piscou, ficou verde, desapareceu. Mona riu. Os olhos do homem refletiam a fúria de Deus, um músculo trabalhando em sua bochecha vincada. Mona dobrou à esquerda, entre fileiras de feirantes de frutas empilhando laranjas e toranjas em pirâmides nos seus velhos caixões de metal. Entrou num prédio baixo, cavernoso, que abrigava corredores de negócios mais permanentes, vendedores de peixes e comidas embaladas, eletrodomésticos baratos, balcões servindo dúzias de tipos de comida quente. Era mais fresco ali, na sombra, e um pouco mais tranquilo. Encontrou um lugar que vendia comida chinesa com 6 assentos vazios e pegou um. O cozinheiro chinês falou com ela em espanhol. Fez o pedido apontando para o cardápio. Ele trouxe a sopa numa tigela de plástico, pagou-lhe com a menor das notas e ele deu o troco em 8 fichas de papelão oleoso. Se Ed realmente estivesse falando sério sobre partir, ela não poderia usar aquilo. Se ficassem na Flórida, poderia voltar para comer o anta. Sacudiu a cabeça. Tenho que ir. É preciso. Jogou os discos amarelos e desgastados de volta sobre o balcão. Fique com eles. O cozinheiro tirou os discos de vista, tranquilo e inexpressivo, um palito de dentes de plástico azul no canto de sua boca. Ela pegou pauzinhos do copo no balcão e pescou um noode dobrado de sua tigela. Havia um figurão observando o do corredor, por trás das panelas e chapas do cozinheiro. Um figurão que estava tentando parecer algo que não era, de camiseta branca e óculos escuros. Tem mais a ver com a pose do que qualquer outra coisa, pensou. Mas tinha os dentes, também, e o corte de cabelo, exceto que tinha uma barba. Fingia que estava apenas olhando ao redor, como se estivesse fazendo compras, mãos nos bolsos, sua boca ajustada no que ele pensava ser um sorriso despreocupado. Era bonito, o figurão, pelo pouco que dava para ver atrás da barba e dos óculos. O sorriso, contudo, não era nada bonito, era meio retangular, de modo que era possível ver a maioria de seus dentes. Ela se mexeu um pouco no assento, incomodada. Prostituição era legal, mas apenas se fosse tudo certinho, com o chip de impostos e tudo mais. De repente, deu-se conta do dinheiro em seu bolso. Fingiu examinar a licença laminada afixada sobre o balcão. Quando olhou novamente, ele já tinha partido. Gastou 50 em roupas. Circulou por 18 mostruários em 4 lojas, tudo o que havia no shopping, antes de se decidir. As vendedoras não gostavam que ela experimentasse tantas roupas, mas nunca tinha tido tanto dinheiro para gastar. Passava de meio-dia quando terminou, e o sol da Flórida estava cozinhando o asfalto enquanto cruzava o estacionamento com 2 sacolas de plástico. As sacolas, assim como as roupas, eram de segunda mão. Numa estava impresso o logo de uma loja de sapatos de Ginza. A outra anunciava croquetes de frutos do mar argentinos, produzidos a partir de crustáceos reconstituídos. Ela estava, mentalmente, combinando as coisas que havia comprado, pensando em diferentes conjuntos. Do outro lado do calçadão, o evangélico recomeçou a todo volume, quase esganiçado, como se tivesse se aquecido para uma fúria em meio a jatos de saliva antes de ligar o amplificador, o holograma de Jesus tremendo em seus braços abertos e gesticulando furiosamente para o céu, o shopping, o céu de novo. O final dos tempos, disse ele. O final dos tempos está chegando. Mona dobrou uma esquina aleatoriamente, reflexo automático para evitar um louco, e se viu caminhando frente a mesas de carteado desbotadas pelo sol com sistemas baratos de cinstim indianos, cacetes usados, hastes coloridas de Microsoft presas em blocos de espuma de poliestireno azul claro. Havia um retrato de Angie Mitchell preso atrás de uma das mesas, um pôster que Mona nunca havia visto antes. Parou e observou atentamente, assimilando, primeiro, as roupas e a maquiagem da estrela, e, depois, tentando descobrir o que estava no fundo, onde a foto havia sido tirada. Inconscientemente, ajustou sua expressão para se aproximar da expressão de Angie no pôster. Não era um sorriso, exatamente. Um tipo de meio sorriso, talvez um pouco triste. Mona sentia algo especial por Angie. Por quê? E seus clientes às vezes lhe diziam isso. Era parecida com ela. Como se fosse a irmã de Angie. Exceto pelo nariz, o de Mona tinha um pouco mais de inclinação, e ela, Angie, não tinha aquela linha de sardas nas maçãs do rosto. O meio sorriso de Mona,
estilo Ange, se abriu um pouco mais enquanto olhava, extasiada pela beleza do pôster, o luxo do quarto retratado. Pensou que era um tipo de castelo, provavelmente onde Ange vivia, certamente, com muitas pessoas cuidando dela, para fazer seu cabelo e pendurar suas roupas, porque era possível ver que as paredes eram feitas de pedras grandes, e aqueles espelhos tinham molduras de ouro sólido, esculpidos com folhas e anjos. Os dizeres, na parte de baixo do pôster, talvez dissessem onde era, talvez, mas Mona não sabia ler. De qualquer modo, não haveria barata circulando por lá, estava certa disso, e nenhum Ed também. Olhou para baixo, para os equipamentos de Steam, e por alguns instantes pensou em usar o resto do dinheiro. Mas não teria o suficiente para um Steam. Além disso, aqueles eram realmente velhos, alguns até mais velhos do que ela. Tinham a tal aquela Tali, ela tinha sido famosa quando Mona tinha uns 9 anos, por aí. Quando voltou, Ed estava esperando por ela. Tinha tirado o plástico que recobria a janela e as moscas estavam zunindo. Ed estava estendido na cama, fumando um cigarro, e o figurão com a barba, aquele que tinha ficado observando-a, estava sentado na cadeira quebrada, ainda usando seus óculos escuros. Prior disse que era seu sobrenome, como se não tivesse um primeiro nome. Ou podia ser ao contrário, como Ed, que não tinha um sobrenome. Bem, ela não tinha um sobrenome, a não ser que se contasse Lisa, o que, na verdade, era mais como ter 2 nomes. A presença dele naquele buraco não fazia muito sentido. Talvez por ser inglês. Ele não era mesmo um figurão, contudo, não do modo como ela pensou quando o viu no shopping. Ele devia estar em alguma espécie de jogada, só não estava muito claro o que seria. Mantinha os olhos nela, observando-a embalar seus pertences numa mala azul da Lufthansa que ele havia trazido, mas não havia clima nenhum ali, não era como se ele a desejasse. Ele apenas observava Ed fumar, batendo seus óculos escuros em seus joelhos, ouvia a sequência de bobagens ditas por Ed e falava apenas quando necessário. Quando dizia alguma coisa, geralmente era engraçado, mas o modo como falava tornava difícil saberem se ele realmente estava brincando. Ao fazer as malas, ela se sentiu leve, como se estivesse alterada, mas não completamente. As moscas estavam transando em frente à janela, batendo no vidro empoeirado, mas ela não se importava. Estava indo, ela já havia partido. Fechando a sacola. Estava chovendo quando chegaram ao aeroporto, chuva da Flórida, urinando quente de lugar nenhum do céu. Ela nunca havia estado num aeroporto antes, mas os conhecia por conta dos teens. O carro de Prior era um Datsun branco, alugado, com piloto automático e música de elevador tocando em alto-falantes quadrafônicos. Ele os deixou ao lado da bagagem numa câmara nua de concreto e se distanciou na chuva. Se Prior tinha uma mala, não estava com ele. Mona tinha sua sacola da Lufthansa e Ed tinha 2 malas de imitação de couro de crocodilo. Ela ajustou sua saia nova sobre seus quadris e ficou pensando se tinha comprado os sapatos apropriados. Ed estava curtindo, com as mãos nos bolsos e os ombros inclinados para mostrar que estava fazendo algo importante. Lembrou-se dele em Cleveland, a primeira vez, como ele tinha aparecido no lugar para olhar uma motoneta que o velho estava vendendo, uma Skoda de 3 rodas que era quase toda ferrugem. O velho criava bagres em tanques de concreto que faziam divisa com um pátio sujo. Ela estava em casa quando Ed chegou, o espaço comprido com paredes altas de um carreta de caminhão pousada sobre blocos. Havia janelas cortadas num lado, buracos quadrados selados com plástico. Ela estava em pé, ao lado do fogão, cheiro de cebolas em sacos e tomates pendurados para secar, quando sentiu que ele estava lá, no fundo do cômodo, sentiu os músculos e os ombros dele, seus dentes brancos, segurando o boné de nylon preto timidamente. O sol estava entrando pelas janelas, o lugar iluminado, parecendo vazio e simples, o chão bem varrido, do jeito que o velho mandava que ela fizesse, mas era como se viesse uma sombra de sangue, na qual ouviu a batida de seu coração, e ele se aproximando, colocando o boné sobre a mesa de compensado ao passar, já não parecia mais tímido, parecia que vivia ali, direto para ela, passando a mão com um anel brilhante por seus cabelos oleosos. O velho entrou e Mona virou-se, fingindo fazer alguma coisa no fogão. Café, pediu o velho, e Mona foi pegar água, encher o bule, a água borbulhando pelo filtro. Ed e o velho sentados na mesa, bebendo café preto, as pernas de Ed abertas debaixo da mesa, as coxas duras no denim surrado. Sorrindo, enrolando o velho, negociando a Skoda. Como parecia que estava funcionando bem, como ele o compraria se o velho tivesse os documentos. O velho levantou-se para fuçar dentro de uma gaveta. Os olhos de Ed nela, novamente. Ela o seguiu em direção ao pátio e observou-o montar no assento de vinil rachado. O barulho do escapamento levou os cães do velho a latir, o cheiro forte de álcool barato e a estrutura tremendo entre suas pernas. Agora ela o observava posando ao lado de suas malas e era difícil ligar tudo, porque partiu com ele no dia seguinte na Skoda,
em direção a Cleveland. A Skoda tinha um radinho detonado que não se ouvia por causa do barulho do motor, mas tocava à noite, baixo, num descampado à beira da estrada. O sintonizador estava quebrado, então só pegava uma estação, música fantasmagórica de alguma torre solitária em meio ao Texas, a guitarra havaiana surgindo e desaparecendo a noite inteira, sentindo como ficava molhada de encontro à perna dele e como a grama seca e pontiaguda picava a parte de trás de seu pescoço. Prior colocou a sacola azul num carrinho branco com uma cobertura listrada e ela subiu no carro em seguida, ouvindo vozes fininhas em espanhol do fone de ouvidos do motorista cubano. Depois Ed arrumou as malas de crocodilo e ele e Prior entraram no carro. Foram para a pista de decolagem através de muralhas de chuva. O avião não era como aquele que ela conhecia dos teens, não como um ônibus luxuoso, com muitos assentos. Era uma coisinha preta com asas estreitas e finas, e janelas que o faziam parecer como se estivesse forçando os olhos. Ela subiu pelas escadas de metal e havia um espaço com 4 assentos e o mesmo carpete cinza por todo lado, nas paredes e no teto também, tudo limpo, frio e cinza. Ed entrou logo atrás dela e escolheu o assento como se fosse algo que fizesse todos os dias, afrouxando sua gravata e esticando suas pernas. Prior estava apertando botões ao lado da porta, que pareceu suspirar quando se fechou. Ela olhou para fora, através das janelas estreitas, para as luzes da pista refletidas no concreto molhado. Cheguei aqui de trem, pensou, de Nova York para Atlanta e lá se faz uma conexão. O avião tremeu. Ela ouviu a fuselagem estalar enquanto começava a andar pela pista. Acordou brevemente, 2 horas depois, na cabine escurecida, embalada pelo longo murmúrio do jato. Ed estava adormecido, sua boca entreaberta. Talvez Prior estivesse dormindo também, ou talvez apenas estivesse de olhos fechados, ela não conseguia saber. A meio caminho do sonho de que não se lembraria pela manhã, ela ouviu o som daquela rádio no Texas, as cordas de aço tocando os acordes como uma dor.